Olá, eu sou o engenheiro Danilo Franco, o estrategista solar. E eu estou aqui para te apresentar nessa aula gratuita o meu método. O método que eu criei, que tem o mesmo nome, estrategista solar. Nesse método, você vai aprender como conquistar os seus primeiros clientes, como você vai conseguir fazer de 5 a 15 mil reais por mês e se tornar um verdadeiro estrategista solar. Eu quero te mostrar durante essa jornada como eu faço para poder fazer no mínimo de 1 ou 2 instalações por semana e conseguir fazer aí de 5 a 15 mil reais por mês, além de utilizar técnicas, estratégia e experiência para poder conquistar e reter os seus clientes e depois conseguir fazer outras vendas para esses mesmos clientes. E eu não estou falando de qualquer tipo de projeto, não. São projetos que os clientes realmente vão querer pagar bastante para que você faça. Ele não vai querer que caia em mãos de outras empresas ou de outras pessoas. Aliás, por falar em estratégia, a estratégia que a gente utiliza no nosso método, Estrategista Solar, foi desenvolvida 100% por mim e pela minha equipe. E não é algo que você aprende lendo um livro ou procurando por essas informações por aí. Não, ela foi construída na vivência, no dia a dia, foi trabalhando tijolinho por tijolinho, que a gente conseguiu chegar nesse método que é tão interessante e tão inteligente e se diferencia completamente de tudo que você já viu no mercado sobre instalação, vendas e projetos de energia solar. O método estrategista solar vai te ensinar a se posicionar de maneira correta no mercado de energia solar. Vai fazer com que você conquiste mais clientes, conquiste mais vendas e consiga também fazer mais instalações em menos tempo. Então é tudo sobre otimização e estratégia. Bom, agora você deve estar se perguntando, mas será que esse estrategista solar é para mim? Serve para mim? Funciona para o que eu estou buscando, para os resultados e objetivos que eu tenho para a minha vida profissional? Então vamos lá. Se você quer ser um instalador solar, dar os seus primeiros passos com segurança no mercado que cresce mais de 300% ao ano e quer fazer aí de 5 a 15 mil reais por mês, então sim, esse método é para você. Esse método também é para você que já é um instalador, mas quer aprender novas abordagens, quer se manter atualizado no mercado de energia solar. A gente sabe que todos os dias novos produtos, novos inversores, novos módulos fotovoltaicos, tecnologias de baterias, de armazenamento, todo dia a gente é bombardeado com informação. Então a gente vai conseguir filtrar e fazer uma boa curadoria e trazer as melhores opções para que você continue sempre antenado no mercado de energia solar, sem ter que precisar ficar pesquisando para todos os lados. Então a gente traz a informação, a gente busca essa informação e a gente traz para você de maneira mastigada, de uma maneira que você consegue entender, que fique claro para você entender. Também é para você que está terminando a sua faculdade de engenharia ou o seu curso técnico e está se lançando agora no mercado de trabalho. E aí tanto faz se você quiser achar um emprego em uma empresa que já existe de energia solar ou então se você quiser empreender. E se você já está empreendendo, já tem a sua empresa de energia solar, também se aplica a você. Você pode utilizar a metodologia estrategista solar para se treinar, para se reciclar e também para treinar os seus colaboradores, sua equipe de instalação, sua equipe de projeto, sua equipe de vendas. A gente aborda tudo relacionado à energia solar dentro do estrategista solar. E para quem não é o método estrategista solar? Esse método definitivamente não é para quem quer resultados da noite para o dia. Não existe mágica, as coisas não acontecem de maneira mágica. Exige trabalho, esforço e dedicação. Se você não gosta de estudar, não gosta de se esforçar, não quer arregaçar as mangas e ir para a luta, infelizmente isso aqui não é para você. Também não é para você que não quer ter as suas verdades confrontadas. Dentro do estrategista solar, a gente está o tempo todo quebrando falsas verdades e mitos que ensinam por aí. Agora você pode estar até pensando aí consigo mesmo, mas quem que é esse cara? Por que ele está querendo me ensinar? O que ele já fez? Ligar a câmera e sair falando um monte de baboseira, qualquer um faz. Então espera lá. Deixa eu me apresentar então para vocês, né? Eu sou o Danilo Franco, sou engenheiro eletricista, tenho 34 anos e já atuo há quase 13 anos com energia solar. Parece bastante, né? Para o mercado de energia solar realmente é bastante, é um mercado relativamente novo no Brasil. Mas eu comecei a trabalhar com isso enquanto eu ainda estava na faculdade, eu estava me formando. E eu já vou contar essa história melhor para vocês. O que é importante que vocês fiquem sabendo agora é que eu estou à frente da Brava Energia, eu sou sócio e fundador da Brava Energia, eu já atuei diretamente em mais de 350 sistemas fotovoltaicos, em obras fotovoltaicas, seja na parte de projeto
ou na parte de instalação. Sim, eu sou mão na massa, eu gosto de estar no telhado, eu gosto de subir e eu gosto de acompanhar cada etapa de todas as obras que a gente coloca para funcionar. Dentre todas essas obras que nós já fizemos, a gente já conseguiu economizar mais de 20 milhões de reais para os nossos clientes atuais. E o mais legal da energia solar é que essa economia não para. A cada dia a gente tem mais geração, mais economia, mais geração, mais economia. Esse número não para de crescer. Como eu falei, eu já estou bastante tempo nessa área de energia solar. E quando eu comecei e me tornei especialista em energia solar, era tudo mato, né? Praticamente a gente não tinha um mercado formado como a gente tem hoje. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Então eu meio que me tornei especialista na marra, né? Por teimosia, por querer, por gostar muito, por ser um idealista da área de energia solar. Em todos esses anos que eu atuei à frente da Brava Energia, além de ser o responsável técnico pela empresa, eu também sou o professor de todos os funcionários que passaram por aqui, tanto da equipe de instalação quanto da equipe de projetos. E é essa experiência de ensinar que eu quero passar para vocês, para quem quer utilizar o método estrategista solar. Então eu separei aqui alguns depoimentos do pessoal que já passou por aqui, que ainda está com a gente aqui na Bravo, para vocês terem uma ideia de como a energia solar atuou na vida dessas pessoas. Vamos dar uma olhadinha? Olá, boa tarde. Sou Eduardo Henrique, eu tenho 28 anos, moro em Apucarana, Paraná. Eu estou na Bravo Energia há 1 ano e 11 meses. Antes da Bravo, eu trabalhava com boné, com meu pai, né? Trabalhava desde os 14 anos. E um pouquinho antes da Bravo também, eu trabalhava com alarme e instalação de cerca elétrica. Vou ser bem sincero com vocês que eu não sabia muita coisa de energia solar, não. Eu comecei a saber mesmo depois que eu entrei aqui na Bravo. Há 1 ano e 11 meses atrás, que eu tive mais dificuldade foi na parte elétrica, né? Na parte de instalação, infra, né? Na parte de infra. Eu já cheguei na Bravo Energia indo para o telhado, né? Que daí as estruturas, as fixação é um pouco mais fácil, mais complexo, né? E o que eu tive mais dificuldade nesse tempo, quando eu comecei, foi a parte de infra mesmo. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer um sistema desde da primeira ligação até o telhado, passamento de cabos, tudo certinho. Monitoramento dos sistemas, já fiz do Fronius, do ABB, já fiz monitoramento do Solis, que agora a gente trabalha com o Solis, já fiz monitoramento do Canadian, sempre com um projetinho, né? Sempre com a ajuda da Larissa, do Danilo. Os clientes, eles sempre são bem curiosos, né? Daí eles perguntam como que vai ser gerado o sistema, eles perguntam também se tem um monitoramento, né? Aí a gente fala bem certinho. Alô, pessoal, sigam a Brava Energia no Instagram e nas redes sociais. Muito obrigado aí. Meu nome é Paulo Ricardo, nasci em São Paulo, mas eu fui criado a vida inteira aqui no Paraná. Tenho 24 anos e atualmente eu moro em Apucarana. Desde pequeno eu sempre vim trabalhando para ajudar a minha família, então já fiz de tudo um pouco. Desde colher café, algodão, vender sorvete, já trabalhei com calha, com serigrafia de camiseta e atualmente estou aqui na Bravo. De energia solar eu só sabia por boatos, assim, que as pessoas já tinham me falado, mas por experiência própria nunca tinha mexido ou trabalhado, nada. Pegar o fio ali, medir a tensão, ver a corrente, qual que é a corrente que está chegando, se é 110 ou 220, nunca. Amanhã eu completo 1 ano e 5 meses aqui na Bravo. A minha maior dificuldade foi saber diferenciar a corrente CC e a CA. Essa para mim foi a mais complicada, assim, mais na parte elétrica, que a parte da montagem eu peguei rapidão. De montagem eu acho que a parte mais difícil é fazer o passamento dos cabos, os cabeamentos. Para mim a parte mais difícil, porque você tem que ter uma flexibilidade boa para estar entrando em forro, dependendo do espaço ele é muito pequeno. Então para mim é a parte um pouco mais difícil. Depois que aprende sempre fica mais tranquilo, né? Até então, até você aprender, você sempre fica com aquele receio de será que eu fiz certo, será que eu não fiz? Mas depois que você fez ali a primeira, segunda, terceira vez, o resto vai que vai. Com um projeto na mão, desde o telhado até a infra, é tranquilo. Dependendo da pergunta do cliente, se ele quiser saber quantas placas vão na casa dele,
ou quanto que fica um sistema, normalmente a gente pede para ele ver o tanto de energia que ele gasta. Dependendo do tanto de energia que ele gasta, a gente pega aquele consumo, faz o orçamento e vê pela fatura dele o tanto de placa que vai necessário para cobrir o gasto dele e deixar um pouco de sobra para a rede. Então, aí depende do telhado dele, a gente tem que ver o telhado dele, porque cada telhado tem uma fixação diferente, um fixador diferente, uma montagem diferente. Então, a gente tem que estar analisando o telhado dele, assim que a análise for feita, a gente vê qual é o melhor tipo de fixador para o telhado dele e passa para ele. A energia solar o negócio está crescendo, né? Vai ser a energia do futuro. Então, quem ainda tem receio de colocar, por mim, eu colocaria, porque a energia solar é energia sustentável. Então, você vai ter aí uma economia para você, para o seu bolso, durante 30, 35 anos. Então, é energia que vale a pena você estar investindo para ter um futuro aí melhor. Quem está assistindo o vídeo aí, que tem parente, ou até você mesmo aí que pensa ou queira se aprofundar na energia solar, eu recomendo que você se aprofunde de cabeça. Tipo, não dê mergulho no raso, mas mergulhe no fundo, que essa área é uma área top. Sou o Cleiton, tenho 33 anos e moro em Cambira, estado do Paraná. Já trabalhei de tudo, eu acho, na minha vida. Já fui garçom, já fui motorista, já fui lavador de carro, já fui chapeiro de lanche, já fui manobrista. Só que, na verdade, quem faz tudo não faz nada, né? Nunca tive uma profissão de falar assim, não, eu faço isso na minha vida. Nunca tive, que agora eu pretendo ter, que eu já tenho, né, na verdade. Eletricista industrial e com sistema fotovoltaico. Pai, já tinha ouvido falar, mas ido a fundo, estudado, nunca... Eu nem imaginava como funcionava o começo do processo, como era. Na minha cabeça era como se fosse montar umas baterias, que também tem, né, esse sistema, mas não tinha conhecimento nenhum. Eu já tinha trabalhado de ajudante de instalador de TV a cabo, né? Trabalhei uns 3 meses, só que não era coisa que ia me dar futuro, né? Então eu trabalhei pouco tempo, toda a parte de instalação elétrica, de instalação mesmo, até hoje na minha vida foi só com isso. Ajudava a passar cabos, né? Instalação mesmo, quem fazia era o que me empregava, né? O rapaz que me empregava. Na Brava eu tô desde novembro, nós estamos em junho, então fez 7 meses. 7 meses. Mas dificuldade, na verdade, assim, uma que eu acho que tenha sido dificuldade, eu não lembro, porque para quem quer aprender, eu acho que não tem dificuldade. Se a pessoa realmente quiser aprender uma coisa, assim, tem assim a dificuldade no começo, né? É uma coisa nova, você tá vendo a primeira vez, você nunca viu aquilo ali, então você meio que assusta, mas conforme vai passando, teve a hora que você vê o sistema sendo montado, você fala, pô, era tão simples, né, você meio que assusta no começo, mas depois que você aprende, você fala, pô, não era tudo isso de dificuldade. Consigo, do começo ao fim, com 7 meses de emprego, de trabalho, que é praticamente pouco, eu acho. Mas por quê? Que nem eu disse, porque eu quis aprender, né? E é uma coisa que, assim que eu entrei nessa empresa, eu pensei, não, é isso aí que eu quero pra minha vida pra sempre, porque é uma coisa que vai crescer, cara. Vai crescer muito, né? A estimativa é de 300% ao ano de crescimento. Então não é uma coisa que, daqui 10 anos vai acabar. Não vai acabar, que nem tantas profissões vão acabar, que a gente ouve falar. Daqui 10, 15 anos tem muitas profissões que não vão existir. Então essa é uma profissão que vai existir o resto da vida. E a tendência é crescer, que é energia renovável, limpa. Sou muito bom com palavras, mas explicar o sistema, como funciona, os benefícios, que são inúmeros benefícios, né? Para quem vai comprar, isso aí eu já sei sim falar, sei argumentar, tirar dúvida, esse que é o mais importante, né? Porque quem está comprando, ele tem muitas dúvidas, nunca ouviu falar também, tem muita gente que só ouviu falar de por cima, assim, de outras pessoas que instalaram tudo, mas a fundo a pessoa ainda não foi. Então, para você falar, você tem que conhecer bem o sistema, que eu posso dizer da empresa. Mudou minha vida, cara. Tanto na parte financeira, que o ganho é ótimo. Então é um serviço que não exige muito esforço físico, mas é um serviço que é fácil de ser executado, bem remunerado. Tá melhorando minha vida em 150%. Essa é a verdade. Pessoal, não se enganem com os instaladores de pau. Energia solar não é fácil. É simples, mas você vai precisar de 3 coisas básicas: conhecimento, experiência e prática. O conhecimento e a experiência eu consigo transmitir para você. Agora a prática você vai ter que correr atrás, assim como eu corri. Eu sou muito grato porque eu aprendi a trabalhar com energia solar em um dos maiores grupos de pesquisa de energia solar do Brasil, que é o Grupo Fotovoltaica da UFSC. Mas quando eu vou contar essa história, infelizmente a gente vai ter que entrar no assunto polêmico. Eu nem sei se eu deveria falar isso para vocês. Será que eu posso falar? Vamos lá. A universidade não te ensina a fazer nenhum tipo de instalação e entrar no mercado de energia solar. A verdade é que faculdade nenhuma vai te ensinar
como você vai entrar no mercado de trabalho. Ela não te prepara para a vida, ela não te prepara para o mercado de trabalho. Só vai te dar uma base teórica. E se eu não tivesse cavado a oportunidade de ter aprendido a fazer as coisas na marra, eu provavelmente hoje em dia seria um instalador de abajur. Nunca teria conseguido abrir uma empresa, fundar uma empresa, nunca conseguiria ter vendido o número de projetos que eu vendi. Então, realmente, eu tive que cavar as oportunidades que eu tive para chegar onde eu cheguei. E agora, eu me sinto preparado para poder compartilhar essas experiências com vocês. Como muita gente acaba fazendo, eu tive que sair da minha cidade natal para poder estudar. Então eu fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Eu sou aqui do Paraná, do norte do Paraná, Apucarana, e eu estava a mais ou menos 900 quilômetros da minha casa para conseguir ter uma formação, né, para buscar essa formação. E como é de praxe, né, família aqui na minha cidade, a minha atual esposa, que era minha namorada na época, também morava aqui. Então todas as minhas férias eu passava aqui na minha cidade, né? Eu voltava para o Paraná em todas as férias, todas as oportunidades, pequenos feriados eu vinha para cá. E no ano de 2008, que eu já estava entre o quinto e o sexto período na universidade, eu confesso para vocês que eu estava bastante desanimado. Numa turma de 50 pessoas, só tinham sobrado 25, já estava metade, né? O restante já tinha desistido, e isso é bem comum em cursos na área técnica. O pessoal vai largando mesmo, vai descobrindo que não é para aquilo, né? Não tem aptidão para aquele negócio e acabam caindo fora. E na minha turma, obviamente, que não era diferente. E naquele ano de 2008, férias, e surgiu uma oportunidade que nunca tinha surgido para mim. Um dos meus melhores amigos, até hoje, existia uma abertura nesse grupo de pesquisa, abriu uma vaga e ele falou, se você quiser eu posso encaixar você aí na entrevista, né? A gente está com um processo seletivo aberto, pode ser que você consiga, pode ser que não. Aí eu falei, quer saber, cara, vamos tentar trabalhar para ver se eu consigo me animar mais, porque a universidade, ela meio que derruba a gente, né? É muita informação, muita teoria, muita matéria, você acaba ficando meio derrubado. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estar com a mão na massa, de estar trabalhando, de estar exercendo, né, aquilo que eu estava aprendendo. Então, não pensei muito, abracei a oportunidade que eu tive, fiz a entrevista, acabei conseguindo uma vaga no laboratório de pesquisa de energia solar e passei o ano de 2008, se a gente está falando em fevereiro de 2008, então aí tchau férias, não dava mais para viajar, tinha que ficar na universidade trabalhando, estudando, pesquisando, auxiliando outras pessoas, né, que estavam desenvolvendo as suas pesquisas ali dentro daquele laboratório. E aquele ano de 2008 foi de muito aprendizado para mim. Eu pude, pela primeira vez, aplicar um pouco da teoria que eu tinha aprendido em coisas práticas. Então, o laboratório já trabalhava com importação de equipamentos, a gente fazia teste de equipamentos, a gente trabalhava com sistemas on-grid e off-grid, fazendo teste, análise de desempenho, verificando, checando, escrevendo artigos, auxiliando outros pesquisadores com seus artigos. E no ano de 2009, esse mesmo amigo meu que falou, não, tem uma vaga para você, ele se ausentou por um tempo para poder continuar uma parte da pesquisa dele na Alemanha. E eu tive uma surpresa, no princípio foi desagradável, mas depois eu achei interessante. Existia a possibilidade, um projeto de pesquisa do qual eu não fazia parte, de realizar 3 instalações de pequenos sistemas fotovoltaicos ali na região de Florianópolis. E aí que entra essa questão da primeira instalação. A minha primeira instalação, ela acabou caindo no meu colo no ano em que eu não me sentia totalmente preparado para fazer. Então eu consigo me colocar no lugar de cada um de vocês que sente essa mesma dificuldade de, será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou conseguir fazer direito? Será que eu vou conseguir fazer essa instalação da maneira com que as pessoas esperam que eu faça? Será que eu vou conseguir entregar essa instalação do jeito correto? Então, sem pensar, obviamente, que nos foi sugerido, né? Ninguém me obrigou a fazer essa instalação. O pessoal, os doutorandos falaram, existem essas instalações, vocês que são os bolsistas podem nos ajudar e podem realmente abraçar e encabeçar o projeto de instalação. E aí, mais do que rapidamente, eu e mais 2 ou 3 colegas do laboratório falaram, vamos lá, a gente vai fazer, a gente tem capacidade, eu acho que vamos para cima, né? Vamos abraçar e vamos ver o que sai. E o que eu acho interessante disso? Eu poderia simplesmente ter falado, não, eu sou um pesquisador, eu não tenho que ficar instalando nada.
Mas naquele momento, cara, eu vi a oportunidade e falei, não, eu quero fazer. Um negócio que eu já adorava, eu era um super entusiasta da energia solar. E eu falei, pô, é óbvio que eu quero instalar, é óbvio que eu quero ir para cima e fazer e vencer. E o mais importante de tudo, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. A minha equipe, a equipe de doutorandos, de pesquisadores do laboratório, engenheiros eletricistas já com experiência, uma experiência vasta já. Eles estavam ali, eles que fizeram os projetos, eles que redigiram parte do projeto. Óbvio que naquela altura eu já tinha conhecimento também para poder auxiliar na parte de projetos, auxiliar na parte de instalação. E a gente simplesmente abraçou, fizemos, entregamos o projeto no prazo, entregamos da maneira como que deveria ser entregues. Fizemos, inclusive, a inauguração do sistema, participamos de todos os processos, toda a parte de captura de dados, porque assim, a instalação era só um pedaço do projeto de pesquisa. O que a empresa que estava investindo naquela época no laboratório queria era colher os dados daquela instalação, os dados que aquela instalação ia fornecer para que eles pudessem utilizar dentro das suas pesquisas, dentro das suas áreas de desenvolvimento e de pesquisa específicas. Então, surgiu a oportunidade, agarrei, fui lá e entreguei. Entreguei o que era esperado de mim naquele momento. Mas eu tinha uma certeza. Se eu tivesse dúvida, se eu tivesse qualquer incerteza, qualquer problema durante a instalação, eu tinha a quem recorrer. Eu tinha para onde fugir. E é isso que a plataforma Estrategista Solar tem que ser para você. Nós queremos ser o seu porto seguro, o seu ponto de buscar informações, de buscar quando você tiver uma dúvida, quando você tiver um problema, você traz ele para nós e a gente resolve ele juntos. Um dos maiores motivos de eu ficar tão empolgado com o projeto Estrategista Solar é poder retribuir para pessoas que estão começando como um dia eu também comecei. E poder entregar esse conhecimento e essa experiência e compartilhar tudo que eu aprendi nessa jornada dentro da energia solar. Pessoal, agora a gente chegou na parte mais importante dessa aula, que é a parte que eu vou mostrar para vocês as principais dúvidas que chegam até mim de pessoas que eu acho que, como cada um de vocês que está aí do outro lado, também tem na hora de fazer a sua instalação. Não necessariamente a primeira instalação. Às vezes você já fez várias instalações, mas essas dúvidas ainda te perseguem. Então acompanhem comigo aí um treinamento especial que eu preparei para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, dando início então aqui à aula, a parte de treinamento que eu preparei aqui para vocês, de instalador a estrategista solar. Eu gostaria que você, nesse momento, focasse no que eu estou te explicando aqui, tá? A gente vai entrar, como diz o Mairo Vergara, em modo aula. Então, se você estiver assistindo isso pelo celular, muito bem. Se estiver assistindo por algum outro dispositivo, deixa o celular no silencioso, pega sua caneta, seu bloquinho de notas, porque bastante informação que vai ser passada aqui, é interessante que você anote para poder verificar depois. Fechado? Vocês podem pausar a aula a qualquer momento. Então, isso é uma boa vantagem. Vamos lá? Pessoal, o programa da aula que eu preparei aqui para vocês, a gente dividiu em 5 tópicos para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente vai falar sobre os desafios da primeira instalação. Vamos mostrar aqui principais dúvidas dos instaladores. E o mais legal é que essas dúvidas que a gente selecionou aqui são dúvidas que o pessoal me manda para mim lá no meu Instagram. Então já fica a deixa aí, se você ainda não me segue, @estrategistasolar no Instagram. Eu tiro dúvidas todos os dias do pessoal lá pelo Instagram. Então, ótimo canal de comunicação. O que você precisa para executar a primeira obra? Então a gente vai dar uma leve introdução nessa área também. Quais os custos envolvidos? Aqui a gente não tem o objetivo de esconder nada, então a gente abre as planilhas de custo mesmo e mostra tudo para vocês. Quanto custa um sistema fotovoltaico, sistemas de tamanhos médios e quanto desse sistema fotovoltaico, desse custo, pode ir para o seu bolso. Instalador solar e estrategista solar. A gente dá algumas dicas de como você vai poder se transformar num estrategista solar. Qual que é o melhor caminho? Aqui, pessoal, a gente inicia com o Danilo. Realmente esse aqui sou eu, não parece, né? Mas numa época remota aí, há 12 anos atrás, fazendo a minha primeira instalação. Aquela que eu acabei de relatar para vocês. Aqui a gente já pode ver, para os olhos mais treinados, uma série de erros, né? Eu estou trabalhando em altura sem nenhum tipo de proteção, nem tem cinto de segurança, não tem linha de vida, não tem nada. Estou de bermuda, estou com um sapato aqui com um calçado inadequado e estou com uma carinha de triste aqui, de quem não sabe fazer nada, né? Que saudade, né? Que vontade, na verdade, que o Danilo de hoje pudesse voltar no tempo e ensinar para esse cara aí como se portar no trabalho e como trabalhar. Deu certo? Sim, deu tudo certo. Mas teve uma série de erros aí no caminho. E a minha ideia, como eu já falei aqui para vocês, é que vocês acertem onde eu errei. E eu errei bastante já. Então, consegui aprender bastante com esses erros. Desafios da primeira instalação.
Quando a gente vai para uma primeira instalação, eu preciso perguntar isso para vocês, porque isso tem sido também uma dúvida recorrente de vocês. Vocês já conseguiram fechar esse negócio? Você já vai fazer essa primeira instalação? Já está tudo certo? O contrato está assinado? Se não, quais são as maneiras? Como você vai buscar essa sua primeira instalação? Como você vai sair da inércia, né, levantar da cadeira e fechar o seu primeiro cliente, fazer o seu primeiro negócio? Existem algumas maneiras, eu listei as principais aqui para vocês. Então você pode ser um instalador terceirizado. Você pode ter uma sua empresa, né? Abrir uma MEI ou algum outro tipo de empresa e prestar serviço para empresas que já existem de energia solar. E é muito comum que empresas de energia solar terceirizem algumas de suas obras ou então todas as suas obras. Então uma ótima maneira de você conseguir fazer a sua primeira instalação é buscar uma terceirização inicial, pelo menos, né, para você começar, para você dar um start aí no mercado fotovoltaico. E depois, a partir dali, você até avalia se é algo que você gosta de fazer, se você está tendo bons ganhos com isso também, e guia a sua carreira a partir daí. Então, é uma forma de entrada muito simples no mercado de energia solar, muito fácil, e que você não vai ter tanto compromisso assim com o que vem depois. Mas eu tenho certeza que quem entra nesse mercado vai querer ficar. Bom, eu entrei lá quase 13 anos atrás e não saí até hoje, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas é porque eu gosto muito realmente do que eu faço. Uma outra maneira é ser um instalador contratado. Como eu falei, existem várias empresas de energia solar e você pode mandar currículo, fazer uma entrevista e passar num processo seletivo e ser contratado como instalador de uma dessas empresas. Como a gente faz aqui na Bravo. Na verdade, a gente utiliza essas duas maneiras. A gente terceiriza algumas obras e contratamos também os nossos instaladores para tocar a grande parte das nossas obras, com equipe própria. Tá? Cada empresa vai por um caminho, não tem certo e errado, tem o que cada um faz e se dá certo para você, ótimo. Para a gente dar certo assim e funciona dessa maneira. Você pode ser também o vendedor e instalador. Existe muito esse tipo de modalidade também no mercado de energia solar. Você mesmo corre atrás das vendas e faz já as instalações. Isso aqui, pessoal, vendedor e instalador, é um passo antes de você ser um integrador. O integrador, o que a gente chama? Empresas de integração são as empresas que fazem todo o processo de instalação. Então, desde a parte de projeto, de concepção, de prospecção, de venda, instalação, entrega e pós-venda. Então, o integrador ele cuida de todas as etapas. Você tem que verificar o que se encaixa no seu perfil, aonde você se encaixa melhor. Às vezes você quer ser só vendedor, você não quer instalar, mas é importantíssimo conhecer algumas nuances de instalação. Quanto mais informação técnica você tiver, mais fácil vai ser para você conseguir vender o sistema de energia solar. Fechado? Então existem todas essas maneiras aqui de você buscar a sua primeira obra e você precisa avaliar, não tem como eu, Danilo, falar, você se encaixa melhor nesse perfil. Não, isso aí você que vai ter que avaliar as suas aptidões, o que você já fez, se você já tem alguma experiência, se você está começando agora, você vai estudar o mercado e entender como cada um desses níveis aqui funciona e achar o que funciona melhor para você, beleza? Um dos maiores medos que o pessoal traz aqui para mim, medo de realizar a instalação e fazer alguma coisa de maneira incorreta. Pessoal, como eu falei, quando você vai fazer a sua primeira instalação, eu não espero que você saia do zero, sem nada, sem nenhum tipo de conhecimento, e vá lá, suba no telhado e faça a sua instalação. Não. Sempre que você for, as suas primeiras vezes, você precisa sim ter o seu porto seguro. Aonde você vai para tirar suas dúvidas, a quem você vai recorrer para poder verificar como você vai fazer aquela instalação. E ninguém faz uma primeira instalação, ou pelo menos não deveria, sem ter um projeto prévio. Você precisa de um projeto, você precisa de um ponto de partida, você precisa entender o que vai ser feito. E o medo que o pessoal tem também beleza, Danilo, eu tenho um projeto, mas eu não sei ler o projeto. Então, nossa metodologia aqui, Estratégia Solar, a gente ensina isso também. A gente ensina a fazer leitura de projeto e não só fazer instalação. Você precisa entender o que o projetista está te pedindo, saber interpretar criticamente, aí entra também a estratégia, sabe? Saber interpretar criticamente o que está no papel e depois passar o que está no papel ali, executar, fazer acontecer. Então, esse medo ele é perdido dessas maneiras, com informação, com conhecimento e com um ponto onde você pode voltar para tirar suas dúvidas.
beleza? Não tenho experiência em instalações. Então, muito parecido com esse primeiro aqui, o medo e a falta de experiência, ou a inexperiência, são coisas muito parecidas e um acaba completando o outro. Se você não tem experiência, o que você precisa buscar? Alguém que já tem experiência. Então, muita gente acaba recorrendo para um aprendizado, né? Começando a trabalhar como auxiliar, começando a trabalhar como ajudante. Pessoal, aí você vai depender de que essa pessoa que você está auxiliando queira passar para você as informações. E a gente sabe que o mercado, do jeito que ele é, concorrido, um querendo puxar o tapete do outro, infelizmente nem sempre você vai conseguir alguém que queira te ensinar, que queira te explicar tintim por tintim do jeito que a gente está explicando aqui. Então, a parte do medo, a parte da experiência, a gente pode auxiliar vocês. Outro medo aqui, a energia solar é muito complicada. Pessoal, vocês vão ver, vocês vão entender até uma boa parte aí dessa aula, que na verdade a energia solar ela realmente é complexa, é complicada, mas a sua instalação, operação e funcionamento, tanto para quem instala quanto para quem utiliza, é muito simples. É muito simples mesmo. Só que você precisa entender alguns conceitos básicos, né? Não dá, como eu falei, para sair do zero e já subir no telhado. Você precisa primeiro estudar, entender, interpretar, saber pensar. O mais importante é saber pensar criticamente e saber fazer a avaliação daquilo que vem para você. As principais dúvidas, então, que vêm para nós. E eu dividi essas principais dúvidas em 2 times. Porque sempre que a gente vai para uma instalação, e aqui a gente está pensando, pessoal, para essa aula, eu pensei em instalações não muito grandes. Então a gente está dentro de microgeração, que são obras que vão de 0 até 75 kW. E boa parte dessas instalações são feitas em telhado. Energia solar a gente já associa diretamente a telhado. Então a gente vai focar mais ou menos nisso aí, tá? Para isso eu preparei e separei em 2 times principais, porque essas dúvidas que chegam até mim, normalmente elas vêm separadas. O time telhado, que é o pessoal que executa a parte de telhado, e o time solo. Ah, Danilo, mas eu posso fazer parte dos 2 times? Claro que pode, deve inclusive. Você precisa aprender todas as etapas. Se você quer coordenar um dia uma equipe, se você quer ter a sua empresa, eu sempre acabo fazendo, passando para vocês a experiência que eu tive. Então eu comecei fazendo tudo, fazendo telhado, fazendo solo. E cada uma dessas instalações, elas têm diferenças grandiosas entre elas, elas incluem riscos que são muito diferentes um do outro e também dificuldades que acabam surgindo no processo, quando você está no telhado ou quando você está ali na parte de baixo, fazendo a instalação do cabeamento, inversor, enfim, vários outros equipamentos. Já vamos chegar lá, fiquem calmos. Então primeiro vamos começar pelo time telhado. Uma dúvida que surge demais, pessoal, em relação a itens de segurança. E aqui itens de segurança, pessoal, a gente trata sempre da NR35, que é uma norma regulamentadora para trabalho em altura. Então você subiu acima de 2 metros, igual aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, o Danilo lá de 2009 já estava completamente equivocado, porque não estava utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual, EPI, equipamento de proteção coletiva, EPC, não existia ponto de ancoragem naquele telhado, na verdade até existia, mas eu não estava utilizando. Escada eu tinha, mas a escada não estava devidamente ancorada. Cinto de segurança eu não estava usando e linha de vida vocês viram que não existia naquele local. Então, segurança é uma preocupação muito grande, não só de quem está instalando, mas também do proprietário da edificação onde está sendo instalado. Vem muita dúvida também de empresas, pessoas que moram numa residência e vão contratar um serviço de energia solar para elas. Se o instalador chegar lá sem esses equipamentos de proteção, o pessoal já fica com o pezinho atrás, já começa a ficar com receio. Então, preparei aqui 2 slides para mostrar para vocês exemplos práticos de como você pode preparar todos esses itens aqui. Então, são fotos que eu gosto muito porque elas conseguem resumir praticamente tudo que a gente falou nesse slide. Então, aqui, pessoal, bem fácil e bem simples de entender. Isso é uma linha de vida. É óbvio que esse telhado aqui, ele já teve uma preparação prévia de linha de vida. Essa linha de vida ela é fixa aqui, ela não sai. Nos telhados onde a gente costuma subir, normalmente nós temos que preparar essa linha de vida. Então a gente precisa utilizar um cabo muito específico, tá? Que vende aí em lojas específicas para materiais de segurança, materiais e equipamentos de segurança. E a gente precisa aprender como prender essa linha de vida, esse cabo ou essa corda, diretamente na estrutura de telhado. Então, se o telhado não estiver aparente, a gente precisa assim, retirar uma telha para poder fazer essa amarração e
ter uma linha de vida segura, tá? Mas para que serve a linha de vida? Para você se prender. Caso você tenha um mal súbito, alguma coisa em cima do telhado, e você tiver um risco de queda, ou então uma telha que se rompeu, é isso aqui que vai salvar a sua vida. Então você precisa estar cinto de segurança. Aqui ele tem vários talabartes. Talabartes são esses equipamentos que te prendem efetivamente nessas linhas de vida, tá? Ele está usando aqui um talabarte em Y, e aqui ele está usando outros talabartes de posicionamento, mas o cinto de segurança está devidamente colocado na pessoa. É um cinto tipo paraquedista. Esses equipamentos aí, pessoal, seria hoje o mínimo que você precisa para realizar um trabalho em altura com total segurança, tá? Então não é tanta coisa, o custo não é tão alto, tá? Entre cinto de segurança, linha de vida, você vai gastar entre 100 e 200 reais, você vai conseguir ter todos esses equipamentos aí. Então não é algo tão caro, porque vale a sua vida, tá? Lembre-se sempre disso. Então a gente falou de escada. Eu acho que pouca gente que já é instalador e está me assistindo aí, lembra de fazer isso aqui quando prende uma escada. Essa escada aqui ela está devidamente ancorada, tá? Essa ancoragem ela serve para quê? Para que a escada não escorregue. No caso aqui nesse gramado dificilmente escorregaria, certo? Mas e quando você coloca a escada num piso frio, um piso liso, e que pode estar ou não úmido, né, com gotículas ali, o risco dessa escada escorregar é muito grande. Outra coisa, a ancoragem também não permite que a escada tombe, né, que ela tombe para trás por qualquer força que seja aplicada ali. E um terceiro ponto, quando você está ascendendo, né, subindo, você precisa estar com o seu talabarte preso. E é na escada que você acaba prendendo, no fim das contas, o seu talabarte quando você está subindo. Então, se a escada estiver presa, ela está te protegendo também contra uma queda eventual, caso você pise em falso, num degrau, aconteça alguma coisa desse tipo. E, às vezes, a gente tem escadas de 10 metros, 12 metros, né? Então, a gente está falando de uma queda que pode ser fatal. Então, muito cuidado, pessoal. Trabalho em altura realmente é algo muito sério, é algo que deve ser estudado à parte, tá? Aquela NR35 exige um treinamento de 8 horas, que deve ser feito por vocês também. Para quem está pensando em energia solar, pense também em segurança, pense em se proteger. Não é só por você. Você está se protegendo, está protegendo a sua vida. Mas pense também que se você não tiver esses equipamentos, pode ser que você não consiga fazer uma venda ou não consiga fazer uma instalação em uma empresa ou uma residência. Fechado? Então, pensando também em vendas. A gente precisa se preocupar com segurança. Agora a gente vai aqui para as outras dúvidas, né? Retirando a parte de segurança, o pessoal tem muita dúvida em fixadores para energia solar. Existem muitos tipos de fixadores, existem muitas marcas, e aqui eu enalteço a indústria brasileira, porque praticamente todas as marcas que a gente utiliza aqui, tem uma ou outra que não, mas elas são marcas nacionais, são equipamentos fabricados, pensados e projetados aqui no Brasil. Então, a gente conseguiu desenvolver um mercado muito vasto de fixador para energia solar. O que são os fixadores? São os equipamentos que vão prender os módulos fotovoltaicos no telhado. Sem esses fixadores, um módulo sai voando, né? A gente até vê gente fazendo isso por aí, mas você não quer que seu módulo saia voando no meio da instalação, certo? A gente quer que ele dure bastante tempo. Energia solar é durabilidade, é vida útil longa, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então, todas as etapas têm que ser feitas pensando sempre em durabilidade, 20, 30, 40 anos. Fechado? Então, existem muitos tipos de fixadores. E uma dica que eu já dou aqui, pessoal, nem sempre a mesma marca vai conseguir fazer um fixador bom para todos os tipos de telha, tá? Por quê? Aí a gente entra na parte de tipos de telhado, né? Estou até me adiantando aqui, mas já a gente volta para lá. Existem muitos fixadores que vão de uma marca específica que ele vai se adequar muito bem para uma telha cerâmica. Mas de repente para uma telha metálica, pode ser que você queira utilizar uma outra marca. Eu, acreditem, já usei muitas marcas de fixadores e a ideia aqui é justamente transmitir para vocês essas dicas, né? Fornecer para vocês quais são as opções que melhor funcionam para mim e aí vocês testam e vê se funciona também para vocês. Eu acredito que sim, porque a gente não tem tido muito problema. Uma outra dúvida que o pessoal tem, ordem de trabalho. Isso aqui pode confundir muito a cabeça de quem está começando. Você precisa ter uma ordem de trabalho específica para não se embananar lá no telhado. Serviços que você está prestando em um telhado, pensa comigo aqui, você está trabalhando em altura, tá? Já existe um nível de desconforto. Você está trabalhando normalmente exposto ao sol, vento, chuva. Chuva não se pode trabalhar em altura, tá, pessoal? Então esqueça a parte da chuva. Mas você está exposto, né, ao sol. Então você quer realizar esse trabalho no telhado da maneira mais rápida possível.
o mais rápido possível que você vai conseguir trabalhar é utilizando a cabeça, né? Sempre utilizando a cabeça. Então, já definindo a ordem de trabalho, já definindo o que você vai fazer, definindo o posicionamento de cada uma das pessoas da sua equipe, o que cada um vai fazer. Tipos de telhado. Então, aqui a gente entra porque existem muitos. Brasil afora, só de telha cerâmica, existem uns 30 tipos mais ou menos, ou talvez até mais. E desses tipos de telhado, para cada telha diferente, pode ser que a mesma marca tenha soluções diferentes, que você vai precisar implementar também quando você estiver pensando em como fazer a instalação no sistema fotovoltaico. E agora, nada melhor do que dar alguns exemplos para mostrar para vocês um pouquinho disso que eu acabei de descrever aqui. Então, começar com um gancho. Quando a gente vai instalar o sistema fotovoltaico em um telhado tipo cerâmico, a gente vai encontrar ganchos desse tipo aqui. Parece um negócio maluco, mas não, é muito simples na verdade. Essa parte aqui é a parte que nós vamos fixar no telhado. O telhado, eu estou dizendo, já no caibro, né, da estrutura de sustentação desse telhado. E essa parte aqui vai ser coberta por uma telha e só isso aqui vai acabar ficando para fora. Alguns tipos de ganchos ficam só com um pino vertical e outros têm esse L aqui e o trilho vai fixado aqui em cima. Então a gente tem ajuste de altura, alguns têm, outros não, e a parte de fixação dos trilhos. Os trilhos é onde os módulos fotovoltaicos vão descansar em cima posteriormente. Então quando você chega num telhado, o que você precisa fazer? Você precisa já medir qual que é a distância que você vai colocar dos ganchos de fixação. Você já precisa saber isso. Isso aqui vai depender do quê? Do tamanho do módulo fotovoltaico que você tem. A distância aqui entre a fixação do trilho, né? Os trilhos vão aqui em cima depois, nessa disposição, e a gente precisa entender, o fabricante, né? O manual do fabricante mostra pra gente qual a distância máxima que eu consigo deixar entre uma base e outra para poder fixar esse trilho depois. Mas tudo isso eu vou ver que horas, né? Na hora que eu estiver lá no telhado? Não. Você vai avaliar o projeto antes. Por isso que eu falei que você tem que ver antes e você já tem que definir essa ordem de trabalho. Por quê? A hora que você subir no telhado, o que você vai ter que ter com você? Vamos pensar aqui rapidamente, tá? Para poder verificar distâncias, eu preciso de uma trena. Para poder fazer a fixação desse gancho aqui no telhado, a gente utiliza um parafuso autobrocante para madeira. Eu tenho que ter uma parafusadeira ou uma furadeira. Então, se for uma furadeira ou uma parafusadeira que utiliza energia elétrica, eu já tenho que subir com a extensão ligada. E os parafusos têm que estar comigo, as bases têm que estar comigo. Pronto, agora eu já posso fixar todas as minhas bases e, óbvio, se tiver o projetinho do lado ali para você abrir no celular ou então impresso ou no papel, melhor ainda. E uma canetinha para você rabiscar caso você tenha que fazer qualquer ajuste. Mas deu um probleminha aqui que eu tinha esquecido não. O projetista esqueceu que existe um pedaço da telha aqui que a gente não consegue retirar, essa primeira telha. Opa, problema de projeto. Isso aí já deveria ter sido analisado antes de você chegar lá no telhado. Porque daí você já consegue resolver antes com o projetista, já consegue fazer essa alteração e você não perde tempo. E a gente já falou aqui tempo, dinheiro. Por quê? Você vai ter que interromper esse serviço, às vezes voltar até a base, pegar outro projeto, voltar até lá. E se o cliente fica 100, 200 km de distância? Então vocês entendem que entra a estratégia aqui de você fazer uma avaliação prévia do projeto e do ponto de instalação, do local de instalação, que é uma outra dica que muitas vezes pode ser que aconteça. A estrutura por baixo dessas telhas aqui normalmente é de madeira, mas hoje em dia, por questões de custo e facilidade, tem muita gente que já está optando por fazer essas estruturas em aço. E se o parafuso que você levou é para madeira? Ele não vai ficar bem fixado no aço, não vai nem furar o aço. Então você tinha que ter visto isso previamente e passado, transmitido isso para o seu projetista, para ele poder colocar na hora de fazer a lista de materiais os parafusos de aço. Então, isso aí pode acontecer, já aconteceu comigo, como eu falei, eu transmito a minha experiência aqui, não foi nada agradável, então eu não quero que aconteça com mais ninguém. Beleza, Danilo, coloquei aqui as bases, coloquei os trilhos, aí sim vem a nossa estrela principal de um sistema fotovoltaico, o módulo solar fotovoltaico. Então a gente percebe aqui que os trilhos já estão fixados, né? Longitudinalmente aqui no telhado, e os módulos repousam aqui sempre em cima dos trilhos, respeitando essa distância aqui, que para esse módulo aqui que tem 2 metros de comprimento,
essa distância de trilhos ela fica entre 1,20 m e 1,40 m. Tá? Isso aqui, mas você chutou essa distância? Não, senhor. Peguei também a referência no manual de instalação do módulo fotovoltaico. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação à instalação, o manual é para onde você vai recorrer, sempre. Tá? Por que eu já sei disso aqui? Porque eu já li manual de muitas marcas, de muitos módulos fotovoltaicos. A maior parte deles a gente tem até disponíveis em português, a gente nem precisa pegar em inglês. Mas tem alguns ainda, dependendo do tempo que a empresa está aqui no Brasil, que eles não traduziram todos os manuais. Mas é uma informação, não é tão complicada de achar, mas também não é tão fácil. Você tem que achar ali dentro do site, né? Então, a gente disponibiliza até para os nossos alunos os manuais necessários. Fechado? Então, acabaram as dúvidas aqui, a gente já sabe a ordem de trabalho. Subo no telhado, fixo as bases, fixo os trilhos, depois vem os módulos fotovoltaicos. Tá? Nesse caso aqui específico, a gente tem distanciamento suficiente para poder fazer as ligações depois. Então repare que os cabos aqui dos módulos fotovoltaicos ainda estão desligados. E o aterramento eu acredito que já tenha sido feito nessa etapa aqui, só que a gente costuma esconder. A gente deixa escondidinho por baixo aqui para não ficar nada aparente. É interessante que o telhado fique o mais clean possível. Alinhamento dos módulos também, pessoal, é algo que a gente tem que se preocupar. Ele tem que ficar o mais alinhado possível com o telhado do cliente. Por quê? O cliente ele vai chegar, repare que aqui é a rua. Todos os dias ele vai chegar na casa dele, vai olhar para cima e vai ver os módulos fotovoltaicos instalados ali. Se tiver um módulo torto, todos os dias ele vai olhar e vai ficar com raiva de você que fez a instalação. Fala, putz, o cara deixou torto isso aqui. Você acha que ele vai te indicar para outra pessoa? Não vai. Já falou para o cara que fez um serviço ruim aqui, então não vou indicar ele para ninguém. Então pensem, cuidem e tomem esse cuidado com o alinhamento também. Parece um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. Vamos adiante. Time de solo agora, quais são as principais dúvidas? Primeira delas, cuidado, estamos trabalhando com eletricidade. Então, lembra que eu falei lá do trabalho em altura? Quando a gente está trabalhando na parte de solo, o risco que nós estamos expostos é o risco de choque elétrico, eletricidade ou arco elétrico. Então, essa também é uma dúvida muito recorrente do pessoal. O pessoal pergunta muito sobre eletricidade. E existe também, pessoal, uma norma regulamentadora, nesse caso aqui é a NR10, e é um curso um pouco mais extenso, né? É um curso normalmente de 40 horas, você tem que refazer, né? A cada 2 anos, e ele trata justamente sobre os riscos em eletricidade. Tá? Então, não é o objetivo principal, não é o nosso foco aqui falar de cuidados com eletricidade, mas a gente fala bastante até no curso para instaladores, que eu já lancei, que faz parte da nossa plataforma Estrategista Solar, a gente dedica ali pelo menos uns 30 ou 40 minutos falando de segurança em instalações elétricas, porque é algo muito importante e vocês precisam entender os riscos do que vocês estão trabalhando. Conexões elétricas, o pessoal tem muita dúvida na parte de conexão. Tá, mas o que é o que dentro de um sistema fotovoltaico? Ponto de conexão é lá na entrada de energia da concessionária, da distribuidora, é no quadro geral lá dentro. E alocação de equipamentos, onde eu distribuo os meus equipamentos numa instalação fotovoltaica. Então eu vou tentar exemplificar cada ponto aqui, mostrando para vocês um diagrama de como as coisas se interligam e qual que é o percurso que a energia faz para sair do módulo fotovoltaico e ser conectado na edificação do cliente, ou então ter aquele crédito que retorna para a rede. Tá? Vamos dar uma olhadinha no diagrama aqui. Esse diagrama eu gosto muito dele. Eu desenvolvi e uso ele em todas as minhas aulas praticamente. É meio que recorrente a gente voltar ao diagrama aqui, porque eu acho que está muito bem explanado. Então, óbvio, a energia começa a ser gerada no Sol. Então, imagine que tem um Sol aqui. Os elétrons, né, os fótons estão chegando aqui nesse painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico está gerando energia elétrica. Tá? Aí, já vamos dar uma olhadinha na legenda. CC e CA. CC, corrente contínua. CA, corrente alternada. Corrente contínua é como se fosse energia de uma pilha ou de uma bateria. O painel fotovoltaico gera energia em corrente contínua. Então, o circuito de corrente contínua, ele finaliza aqui na metade do inversor. A gente tem o painel fotovoltaico, cabeamento, normalmente o painel fica no telhado, a gente desce com o cabeamento até uma caixa de proteção CC. Caixa de proteção CC também é muito chamada de string box. Vocês já devem ter ouvido esse nome, né? É um nome em inglês, eu acho que não tem necessidade de a gente ficar tratando em termos em inglês, mas string box seria caixa série, a tradução ao pé da letra, né? Porque string é uma série de módulos fotovoltaicos e box é caixa.
Então, nada mais é do que uma caixa ou um quadro de proteção de corrente contínua. Tá? A gente utiliza em todos os nossos projetos proteção em corrente contínua. Depois dessa proteção, a gente chega daí no inversor. O que essa proteção aqui faz? Ela protege tanto os módulos fotovoltaicos quanto o inversor contra surtos e contra sobrecorrente. E a gente ainda tem uma chave para ligar e desligar contida aqui dentro dessa caixa de proteção CC. Então, a energia chega até o inversor em corrente contínua. Aqui é feita a transformação de corrente contínua para corrente alternada. Tá? Ela vira uma senoide, ela vira uma energia, né? Uma potência, uma injeção de potência em corrente alternada. Então, do mesmo jeito que entrou a energia aqui antes da proteção, ela sai e também passa por uma caixa de proteção. Caixa de proteção daí em corrente alternada. Dessa caixa de proteção vai para o ponto de conexão do cliente. E esse ponto de conexão, eu coloquei aqui o quadro elétrico, mas não necessariamente a gente usa o quadro. Tem muitas edificações, vocês devem estar pensando aí nesse momento, mas na minha casa não tem nenhum quadro. É muito comum no Brasil, infelizmente, que as distribuições elétricas sejam feitas com aquelas linhas mestras que passam dentro da laje, né, entre laje e forro. E, infelizmente, essa é uma maneira muito ruim de se fazer uma distribuição, porque você não tem proteção individual para cada equipamento ou para cada circuito. O mais normal, exigido por norma, é que você tenha um quadro de distribuição elétrica, né? Um quadro elétrico, um QDL, cada um chama de uma coisa, né? Caixa de força, eu já vi muitos nomes, muitas nomenclaturas, mas tudo quer dizer uma coisa só. Já vou mostrar a cara de quadro para vocês entenderem do que eu estou falando. E esse quadro elétrico, depois que a energia passa por aqui, repare que esse é o único quadrinho que tem dois caminhos, né? A energia foi gerada, ela foi transformada pelo inversor, ela passou por uma caixa de proteção e ela chegou até o quadro. Desse quadro aqui, ela pode alimentar as cargas contidas na edificação. Então, imagine que você está lá num dia de sol gerando energia, está com a geladeira ligada, televisão, um monte de lâmpada ligada, máquina de lavar. Então, essa energia ela vai alimentar a edificação, seja ela uma casa, seja um comércio, uma indústria. Tá? A edificação aqui pode ser qualquer coisa. E se eu tiver um excedente, ou seja, se eu estiver gerando mais energia do que eu estou consumindo, essa energia ela passa pelo medidor bidirecional e ela vai alimentar a rede elétrica da concessionária. Exatamente. Por isso que existem dois caminhos. Então, se eu tiver muita energia sendo gerada, ela pode alimentar a minha edificação e ainda assim retornar para a rede elétrica. Reparem que eu só coloquei a seta de ida, eu não coloquei a seta de volta aqui. Isso foi propositalmente, porque a gente está falando de energia solar, da geração de energia solar. Não estou interessado aqui na energia que eu consumo da rede de volta nesse momento, ok? Até para facilitar a nossa análise. Danilo, domingão, saí de casa, fui para o Pesque Pague, fui pescar, levei a família inteira, não tem ninguém em casa. Como é que fica daí? Então, desliguei tudo na minha casa, não estou consumindo nada, então toda a energia gerada ela vai retornar para a rede elétrica. Toda a energia gerada e vai começar a acumular créditos com a concessionária para que você utilize esses créditos nos momentos em que você não está usando energia solar. Ou seja, nos períodos noturnos ou então nos períodos em que seu consumo é maior do que você está gerando. Fechado? Então, entendido esse diagrama aqui, fica muito mais fácil da gente ver como as coisas se relacionam e se conectam dentro de uma edificação. Dentro da edificação, então, isso aqui já é um exemplo prático, tá, pessoal, de como funciona. Então, aqui, lembra lá que a gente tinha, né? Inversor, caixa de proteção de corrente contínua, caixa de proteção de corrente alternada. Dessa caixa aqui estão vindo os cabos que estão ligados lá no telhado, nos módulos fotovoltaicos, ou no painel fotovoltaico. E aqui, ele está saindo dessa caixa de conexão, aqui embaixo está indo para um aterramento, e aqui em cima está subindo e chegando lá no painel, no quadro geral de conexão dessa casa. Então, colocando a legendinha aqui, inversor, proteção CC, vem dos módulos, passa pela proteção CC, passa pelo inversor, passa pela proteção CA e vai para ser conectada no quadro. Um outro exemplo um pouco mais complexo. Aqui a gente tem dois inversores já. Tá? Dois inversores. E aqui a gente tem um item fazendo um papel de 2. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Também é difícil de ver na foto que ficou bem no cantinho, né? Já dei dica. Mas aqui, ó, a gente tem proteção CC1, inversor 1. Proteção CC2, inversor 2. E a saída CA dos dois inversores está chegando nesse quadro, que ficou muito no cantinho aqui, deu uma cortada, né? Mas esse quadro ele faz o papel de proteção CA e ele também já é o quadro elétrico da edificação. Então, pode fazer isso? Pode, não tem problema. Isso vai depender da distância em que os inversores estão do painel de proteção da edificação.
Fechou? Como aqui está do lado, a gente aproveitou já e fez tudo de um jeito só, uma coisa só. Então, o que é o quadro elétrico? É esse cara aqui. Eu posto que vocês já devem ter visto um quadro parecido com esse. Mas esse aqui tá bonitinho, né? Esse é o quadro que ele é bonito, é um quadro que já está dentro das normas, ele tem disjuntor residual aqui, BR, né? Tem disjuntor geral, e tem cada um dos disjuntores é utilizado para um circuito. Fechou? Ele pode ser o ponto de conexão com a rede CA do cliente. Tá? Então, deixei bem claro aqui, não quer dizer que ele vai ser, mas seria, por norma, o melhor ponto de conexão, no caso, o quadro elétrico. Fechado? Então, agora, vamos ver o que a gente precisa para executar a primeira obra. Quais são os itens essenciais? Né? Você que não é instalador, você que está saindo do zero, para você que já é instalador, eu acho que é até interessante que muito do que eu vou falar aqui você já deve ter. Então você vai falar, putz, eu já tenho isso aí, então para mim é muito mais barato, muito mais fácil, muito mais rápido de já sair instalando meus primeiros sistemas de energia solar. O que é básico, pessoal, equipamentos de segurança, já falei lá em cima, né? Então os equipamentos de segurança, cinto de segurança, capacete, bota, roupas adequadas, né? Também compõem os equipamentos de segurança, capacete eu já falei, uma roupa preferencialmente de manga comprida para você se proteger do sol também. São equipamentos básicos, protetor solar, tudo entra aqui na parte de equipamentos de segurança. Eu preparei depois um checklist que a gente vai disponibilizar para vocês. Só acompanhe aqui que eu já vou falar para vocês como que vocês podem ter acesso ao checklist. E aí entra não só a parte de ferramental e equipamento de segurança, mas também de todos os equipamentos, papelada, contrato, tudo que você precisa para executar essa primeira obra. Fechado? Escada, muito importante. Escada eu até destaquei aqui, porque ele é um elemento que não dá para a gente caracterizar como uma ferramenta, não necessariamente. Uma escada ela pode ser um item que compõe uma edificação. Tem edificações que você já tem a escada pronta lá, certo? E muito cuidado na escolha da sua escada. Eu até fiz depois, vou mostrar para vocês, um kit básico de ferramentas utilizando uma escada dobrável. O que é o legal da escada dobrável? Eu consigo levar ela até numa moto. Eu não preciso ter necessariamente um veículo, um carro, para poder chegar até a obra. Se eu tenho uma escada muito grande, necessariamente eu vou precisar de um carro. Mas uma escada dobrável, a gente consegue começar a trabalhar de moto, de bicicleta. Tá? Você não precisa daí ter um investimento tão alto para começar. A gente está falando de começo aqui. Para quem já tem escada, ótimo. Escada de fibra, escada de alumínio. Todas elas são possíveis porque aqui a gente está utilizando para acessar telhado. Não necessariamente para acessar poste, como um eletricista convencional, alguém que trabalha com fibra de vidro, linhas, né, de fibra. Não é isso, tá? Porque a gente está falando de energia solar. Ferramentas elétricas. Você precisa, sim, ter algumas ferramentas elétricas para iniciar. Pelo menos uma furadeira. Sem furadeira, pessoal, vai ser muito difícil de começar. Tá? Furadeira, de preferência uma furadeira que já cumpre o papel de parafusadeira também, que tem a velocidade variável. Se você tiver uma furadeira com velocidade variável, olha, eu garanto para você que as nossas primeiras 20 obras a gente fez com uma máquina elétrica. Eu não tinha parafusadeira, eu não tinha martelete, a gente usava uma furadeira antiga ainda, né? Nem era uma furadeira nova, mas que ela cumpria com o seu papel, desde que ela tenha velocidade variável, porque senão você não pode usar para parafusar, tá? E muito cuidado daí, porque a furadeira ela não tem ajuste de torque, então você precisa ter esse ajuste ali na sua mão para não espanar e para não fazer besteira. Mas quem é instalador aí está entendendo exatamente o que eu estou falando. Ferramentas mecânicas, sim, você vai precisar de algumas ferramentas mecânicas, principalmente chaves de fenda, chaves de boca estrela, uma ou outra trena, que daí já é uma ferramenta de medição, um kit de chave Allen, se o equipamento que você for trabalhar tiver os parafusos Allen. Então, isso aqui, pessoal, não é necessário que você tenha já para começar a obra, mas seria interessante que nas suas primeiras obras você vá compondo o seu ferramental conforme as necessidades vão aparecendo. Ninguém começa com 10 mil reais de ferramentas para poder fazer uma obra. Não, isso aí não é inteligente. Usar inteligência peguei e fechei minha primeira obra. Aí sim você vai ver quais ferramentas você vai precisar, né? Tendo claro que sem uma escada e uma furadeira não dá para começar a trabalhar, mas se você já tiver isso, você vai adaptando, melhorando e cada vez mais compondo o seu ferramental, entendendo as suas necessidades. Tá? Como é que entende a necessidade? Manual do equipamento. Lembra que eu falei aqui dos fixadores?
É muito legal porque o manual dos fixadores, ele mostra para você quais ferramentas você precisa para poder fazer cada uma das instalações. Então, esse é uma das estratégias mais interessantes para que você não saia comprando um monte de coisa desnecessária. Não, primeiro comece a trabalhar, depois você se preocupe em ir montando cada vez melhor o seu ferramental para ir adaptando o seu trabalho e deixando o seu trabalho cada vez mais rápido. Legal? Então aqui eu coloquei um kit basicão, pessoal, para começar mesmo, só que eu já coloquei bastante coisa. Dentre elas uma escada, que o custo é bem elevado, né? Uma escada daquela com 16 degraus, toda dobrável, custa 600 e poucos reais. Uma furadeira, já peguei uma furadeira bala para durar aí pro resto da vida, custa de 750 watts, custa 500. Então só nesses dois itens aqui, a gente já gastou R$1.000, tá? Depois eu coloquei um kit de alicates, um kit de chave de fenda, um multímetro digital, que você vai precisar também para fazer algumas medições, um arco de serra, um kit de brocas com serra-copo e uma maleta para guardar tudo, né? Foi até aqui, querido, você não quer chegar com as ferramentas todas espalhadas no seu carro. Você quer ter uma maletinha para guardar tudo legal. Então, um kit básico de ferramentas, ele custa R$1.600 ou então 12 vezes aí, se quiser pagar no prazo. Eu peguei isso aqui na loja do mecânico, mas você pode usar qualquer outra loja que você queira. Com R$160 por mês, você já montou o seu kit básico. Com esse kit aqui, eu já nem considero tão básico porque eu coloquei bastante coisa nele. Você consegue tranquilamente fazer as suas primeiras obras, aí, suas primeiras 10 obras ou mais. E agora a gente tem que ver, daqui a pouco vocês vão ver quanto que a gente consegue ganhar fazendo uma obra, né? Será que paga essas ferramentas aqui? Vamos ver. Algumas dicas só quando você estiver montando o seu ferramental, tá? Padronize uma marca, né? Então comprou lá uma furadeira da Bosch, compra a esmerilhadeira ou alguma outra coisa, uma parafusadeira sem fio, compra da mesma marca, tá? Compra da mesma marca por quê? Quando você precisar de assistência técnica, você já sabe onde recorrer. Quando você precisar de garantia, você já sabe onde recorrer e você consegue melhorar, né, a sua capacidade de correr atrás disso. E padronizando também uma marca, você já sabe, você já entende como as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você tiver, hoje você tem uma equipe, amanhã você tem 2, 3. Sabe aqueles carvões que você troca da furadeira? Se você souber, todas as suas furadeiras utilizam o mesmo carvão, você mesmo faz a troca. Você não precisa pagar alguém para fazer assistência técnica para você. Com isso você economiza dinheiro. Mais uma vez, né? Falamos de economia. Invista em qualidade. É interessante que por mais que você esteja no início, que você já pegue um equipamento que vá durar para você. Você não quer uma ferramenta descartável que você use em uma obra e joga fora. Então é muito mais inteligente você gastar um pouquinho mais, comprar um equipamento um pouco melhor, do que ficar comprando ferramentas muito baratas, ferramentas que são muito ruins, que vão quebrar, que vão te deixar na mão muitas vezes. Você vai estar lá no telhado e não vai conseguir fazer instalação porque a ferramenta quebrou. Então pense e invista em qualidade, tá? Sabe o barato que sai caro? A ferramenta funciona muito assim. Se você está comparando lá uma furadeira um pouco mais potente com uma furadeira um pouco mais inferior, vale a pena você investir, nem que você tenha que parcelar isso. Hoje em dia a gente tem muito acesso a crédito, né? Nem que você tenha que parcelar isso em mais vezes, mas vale a pena você investir em algo que tem um pouco mais de qualidade. Vai durar mais nas suas mãos, nas mãos da sua equipe, da sua equipe de instalação. Se um item é bastante utilizado, tenha mais de um, obviamente. Se a gente chegou numa obra, vamos dizer que você tem uma equipe de 4 pessoas. Você já tem uma equipe que vai para o telhado e outra equipe que vai ficar no solo, fazendo as conexões, fazendo infraestrutura elétrica, passando um cabeamento, fixando caixa, fixando inversor. Pessoal, tá na cara aqui que você precisa ter pelo menos uma parafusadeira e uma furadeira. Ou 2 furadeiras, uma que vai para o telhado e outra que vai para baixo. 2 extensões, né? 2 alicates eletricista. Então aqui eu estou dando alguns exemplos, mas isso aqui você vai adaptando. Por quê? Aqui a gente já está falando de agilidade. Quanto mais rápido você fizer essa obra, entregar essa obra, melhor para você, melhor para o seu cliente, melhor para a sua empresa, todo mundo ganha. Com agilidade, todo mundo ganha. Fechado? Verifique se você está levando tudo, sempre. E aqui eu não estou falando quando você está indo para a obra, não. Estou falando quando você está voltando da obra. Acontece muitas vezes, como eu falei, a gente está lidando em telhado, às vezes tem que acessar o forro, e você está com uma chave de fenda no bolso, ela caiu ali e ali fica. Ou uma broca, ou alguma outra coisa. Isso tudo é prejuízo, pessoal. Um alicate hoje, um alicate eletricista, que já tem um crimpador, a gente está falando de R$100. Se você esqueceu, nunca se esquece, né? Mas se você não conferiu a obra inteira, todos os lugares, para ver se você deixou um alicate em cima de uma caixa, por exemplo, você está deixando lá R$100 nessa obra. E isso a gente não quer. A gente não quer que você perca dinheiro. A gente está falando aqui de maneiras inteligentes, maneiras estratégicas para que você tenha mais lucro, tenha mais produtividade, tá? O estrategista solar se baseia muito nisso. Fechado? Custos envolvidos.
Então aqui eu vou trazer para vocês, pessoal, uma análise de duas obras diferentes, tá? De tamanhos diferentes, e eu vou abrir mesmo os preços, os custos, para vocês entenderem como esses custos se relacionam, quanto que o cliente final paga, quanto que é possível lucrar com uma obra dessa, e como as coisas funcionam, porque o pessoal tem muita curiosidade em relação a preço, tá? Então por isso que a gente está trazendo esses custos aqui. Então primeiro, vamos falar de um gerador de 5 kW pico, tá? Esse gerador aqui, eu até trouxe uma geração aproximada desse gerador em várias localidades, tá? Em várias regiões. Então, um gerador desse aqui de 5 kW, ele vai gerar aí de 630 na região sul até 840 kWh, chegando lá na região nordeste, que a gente tem mais dias de sol, mais dias de mais intensidade de radiação também. E, dependendo do local, né? Então no centro-oeste é um pouquinho mais, no sudeste é um pouquinho menos, no sul a gente está bem abaixo aí da média nacional. Mas mesmo assim vale a pena. Tanto que a gente tem energia solar espalhada aí de norte a sul do Brasil. Tá? Aqui, por mais que a gente gere menos, às vezes o custo de energia é mais alto, então uma coisa vai compensando a outra. Um gerador de 5 kW é um gerador bastante plausível para uma residência aí média para grande, tá? Que seria mais ou menos o nosso público-alvo aí quando a gente está falando de geradores de energia solar. Esse sistema fotovoltaico hoje, que vai gerar essa quantidade de energia, ele vai custar para o cliente, aqui ó, 23 mil. E aqui eu separei todos os custos. Coloquei até a marca dos módulos aqui, quanto custa cada módulo, cada placa fotovoltaica. Depois, se vocês quiserem pausar e dar uma olhada nessa tabela aí, fiquem à vontade. Mas uma coisa interessante aqui, na parte de serviço, coloquei projeto e regularização do gerador e serviço de montagem. Então isso aqui é quanto custa um serviço de montagem de um gerador desse tipo. Um gerador muito utilizado para uma residência. Legal? Depois eu vou fazer um resuminho mostrando isso aqui para vocês. Então agora não precisam se preocupar tanto com essa parte de custos. Como exemplo aqui também para vocês, eu já peguei um sistema com um porte mais elevado. Então a gente já está falando aqui de um gerador de 50 kW pico. Esse gerador ele pode ser aplicado já para nível comercial. Então, um pequeno mercado, um hotel, um pequeno hotel também, não muito grande, né? Um açougue, um posto de combustível, são clientes típicos para esse tipo de gerador. Então, a gente já está indo para a área comercial. Aposto que você já conhece aí pelo menos um de cada desses que eu te falei, de comércios, né? A geração dele, então, obviamente, vai ser 10 vezes mais do que o gerador de 5 kW pico. Então, ele vai gerar de 6.300 kWh até 8.400 kWh por mês. Tá? A gente está falando de geração por mês. Economias esperadas, aí vai depender da tarifa, óbvio. Cada região do Brasil tem uma tarifa diferente de energia elétrica, mas vou colocar a nossa aqui. A tarifa de energia elétrica aqui está girando em torno de 80 centavos. Então a gente está falando de uma economia de mais de 5 mil reais por mês. No pior caso, no pior cenário, essa economia pode chegar a atingir níveis aí de até 7 mil reais por mês, dependendo da região do Brasil onde você está. Mesma coisa, a gente separou os custos de cada coisinha aqui. Então aqui eu estou usando 140 módulos em vez de 14. O inversor já mudou, já é uma potência muito mais elevada, proteção, estrutura. A gente separou todos os custos aqui para vocês entenderem como as coisas se compõem, fechado? E olha o tamanho do serviço de montagem e instalação desse gerador. A gente já está falando de um custo bem mais alto. Possibilidade de lucrar, quanto você consegue lucrar com um gerador desse tamanho. Então, para resumir, sistema de 5 kW, custo total 24 mil, possibilidade de ganhos R$ 3.500. Tá? Essa é a quantidade de lucro que você conseguiria ter instalando um sistema desse. Sistema de 50 kW pico, o custo já é 187 mil e você consegue lucrar até 25 mil reais. Repare que apesar de ter multiplicado por 10 o tamanho do sistema, o custo não multiplicou por 10. Por quê? Existe um ganho de escala muito grande quando você vai aumentando o tamanho do seu sistema fotovoltaico. Fechado? Mas também, se você demorou 3 dias para montar esse aqui, você não vai demorar 30 dias para montar esse aqui. Você vai demorar menos. Tá? Depende do tamanho da sua equipe, da sua velocidade de trabalho, claro, né? Existem muitos fatores que determinam aí quanto tempo você vai demorar para montar isso, mas dá para montar em menos de um mês. Então a tua possibilidade de ganhos é de fazer 2, 3, 4 obras dessa por semana, ou então fazer 2 dessas por mês. Tá? Aí você já vai entendendo mais ou menos onde a gente quer chegar quando eu falei que vocês têm sim uma possibilidade real de ganhar de 5 a 15 mil reais por mês trabalhando com energia solar. Legal? E agora a gente vai entender, né, finalmente, quais são as diferenças, né? O que você precisa ter em mente
para deixar de ser um instalador ou esquecer essa ideia de instalador e ser realmente um estrategista solar. Então, primeira coisa, né? O que é pensar estratégia em uma obra de energia solar e por que pensar dessa forma vai te diferenciar em relação ao mercado? Eu acho que durante a apresentação eu consegui dar vários pequenos exemplos para vocês de coisas que você pode fazer antes, durante e depois da sua instalação para ter realmente esses diferenciais. Né? Onde essa estratégia vai te ajudar a economizar tempo, a economizar dinheiro, a entender melhor como as coisas funcionam e poder utilizar o nosso método para se treinar e para treinar a equipe que você tem para trabalhar para você. No caso aqui, eu estou conversando com pessoas que são instaladores, pessoas que já têm a sua própria empresa, pessoas que já são integradores, mas sentem essa dificuldade na hora de poder treinar o cara, falar, você vai chegar, vai fazer isso. Ou então, ao final do dia, quando você vai conversar com o instalador, falar qual foi o serviço que você desempenhou hoje, quanto que você fez. Mas será que esse cara fez exatamente o que era para fazer? Será que está mais? Será que está menos? Como que eu posso redesenhar isso? Como que eu posso ajudar ele? Então, tudo isso faz parte da nossa metodologia, de ensinar os instaladores, as pessoas que coordenam o grupo de instalação, projetistas também. Se você é projetista, você precisa entender esse passo a passo para poder melhorar até o projeto, a qualidade do seu projeto. Você vai vender mais. Se você conseguir entender o que o instalador está pensando, você vai conseguir vender mais projeto. Então a ideia é isso, é amplificar, aumentar as suas vendas, aumentar a sua produtividade e melhorar com a metodologia que a gente desenvolveu. Não foi desenvolvida do nada, não. A gente demorou muito tempo, são muitos anos de experiência, quase 13 anos que eu estou envolvido com energia solar, pensando em energia solar quase que diariamente, para poder chegar nesse método. Então, primeira coisa, 3 passos para vocês darem em qualquer instalação. Aprender a medir o sucesso de uma instalação de energia solar. O sucesso de uma instalação de energia solar, eu tenho até vídeo no meu Instagram falando sobre isso, não sei se vocês já viram, mas não é necessariamente fazer uma entrega técnica. Não é só você chegar, colocar a placa no telhado, instalar o inversor ali no corredor do cliente e tchau. Não. O sucesso de uma energia solar, de uma instalação de energia solar, ela começa no momento que você chega na obra. No momento que você chega na obra, se apresenta, conversa com o cliente, mostra o que você vai fazer, mostra que você tem disciplina, que você tem planejamento, que você tem um passo a passo para seguir. Ali você ganhou o cliente. A entrega técnica é o final. O final a gente não quer. A gente quer que você se preocupe com o começo, meio e fim, não só com o fim. Tem muito instalador chegando e instala e vai embora, instala e vai embora e nunca mais vê o cliente. Pessoal, vocês estão fazendo errado. Por quê? Cada cliente que ele virou seu cliente, ele se tornou seu cliente, você fez uma instalação para ele. Você tem o potencial de fazer com que esse cliente te indique para outras pessoas. Se a gente está lidando, vamos falar do instalador que é terceirizado, que não lida diretamente com o cliente final. Mas a empresa que te contratou, ela vai querer entender como é que você fez isso. Como você fez essa instalação, qual era o seu planejamento, que ferramentas você estava utilizando, qual o tamanho da sua equipe, qual a sua preocupação com segurança, qual a sua preocupação com a limpeza da obra depois que você terminou. O cliente vai saber disso, ele vai reclamar para a empresa vai chegar até você. Então, o sucesso não é só a entrega técnica, o sucesso é cuidar de cada uma das etapas da instalação com a mesma cautela que o projetista pensou lá no escritório, que o vendedor pensou, o mesmo cuidado ele tem que ser levado em todas as etapas da instalação, não só na entrega. Beleza? Tenha o controle nas suas mãos. Se você é instalador, você já se relaciona com isso aqui que eu vou falar agora. Mede 2 vezes e instala uma. Não tem nada pior, também já falei sobre isso no Instagram, não tem nada pior do que você ter que refazer um serviço. A gente falou aqui de telhado, de posicionamento de fixadores e bases de fixação. Se você vai lá e só joga lá, mede de qualquer jeito, coloca, na hora que você for colocar o módulo, você vai ver que a distância ficou errada. Então é preferível que você confira essa medição, olha no projeto, olha no telhado, mede de novo. É aqui? É aqui. Certeza? Certeza. Pum, aí vai lá e instala. Então é muito melhor você medir 2 vezes e instalar uma do que medir uma só e ter que refazer a instalação. Isso se você ainda estiver na obra, porque pode ser que ainda existem casos em que você já foi embora e vai ter que voltar para refazer aquele serviço. Então é melhor ter o cuidado naquela hora do que ter que voltar, ter que refazer. Resserviço, pessoal, é prejuízo para você, para tua empresa, para todo mundo, no caso. Para o cliente que deixou de gerar energia também. Pense sempre no cliente. Simplifique, padronize e crie seus processos. Isso aqui é muito importante porque é o seguinte,
eu estou entregando para vocês aqui muita coisa pronta, né? Eu estou entregando muitas ideias, muitas dicas e elas já estão prontas. Mas o que a gente faz quando recebe uma dica, quando recebe uma ideia? Às vezes, do mesmo jeito que eu passei para você, ela não vai funcionar para você. Você vai ter que adaptá-la à sua realidade, à sua necessidade, né? Falei de ferramenta, por exemplo, falei de uma escada. Será que aquela escada você pode utilizar? Ou será que para você teria que utilizar uma escada maior, uma metragem maior, já que você quer trabalhar só com sistemas comerciais, por exemplo? Então, aprender a pensar, aprender a identificar e aprender a criar os seus próprios padrões, baseados nos padrões que eu tenho aqui na minha empresa que já funcionam. Então, você não vai sair de mãos vazias criando, não, você vai ter o nosso auxílio para poder criar seus próprios padrões e criar algo que funcione para você, que você consiga aplicar na prática, tá? Aplicabilidade é tudo. Você tem que conseguir fazer isso funcionar lá na ponta. Legal? Então agora aqui, pessoal, a gente vai para uma diferença muito grande, tá? Essa foto eu tirei semana passada, bem recente. Estava fazendo uma avaliação do nível de sujidade desse telhado. Também, quem me acompanha no Instagram já viu. E aqui a gente já tem o Danilo, infelizmente com pandemia, usando máscara, usando capacete com a cinta jugular presa, porque eu estou em altura. Aqui dá para ver que o pessoal estava longe de mim nessa hora, eu falei, não, vou tirar uma selfiezinha antes de descer, mas eu tô com um cinto de segurança aqui, tá? Cinto de segurança paraquedista, eu estou preso a uma linha de vida que já é fixa nesse telhado. E aqui sim a gente tem, né, uma apresentação mais plausível, né, de alguém que já entendeu quais são os cuidados que você tem que ter na hora de acessar e aceder a um telhado. Então, pessoal, não se engane, tá? Um instalador de palco aí que diz que é fácil. Não, não é fácil. Mas se você entender a simplicidade do negócio, para entender a simplicidade você precisa entender os caminhos. E esses caminhos eles vêm com experiência, com o dia a dia, né? É só o dia a dia que vai fazer com que a gente realmente entenda e consiga simplificar esses passos e apresentar para você. Então, não existe, como eu falei, não existe aula de instalação de sistema fotovoltaico, aula de projeto de sistema fotovoltaico. Não tem um livro que você possa ler para entender tudo. Não existe isso. As dúvidas surgem no dia a dia, quando a gente está fazendo, quando a gente se lança ao mercado, se arrisca e se coloca lá para poder fazer. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona, de fato, o método, a metodologia estrategista solar. Beleza? Então vamos lá. E aí, pessoal, agora que vocês já assistiram ao treinamento, já entenderam a diferença entre o instalador e o estrategista solar, vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês como é o método estrategista solar. Vocês vão ver um pouquinho de como é por dentro, do que a gente já tem lá, o curso que a gente já lançou, quantas horas a gente já tem de curso ensinando instalação e como a gente vai montar essa comunidade de estrategista solar com aulas ao vivo semanais. Em uma aula gratuita, vocês já viram a quantidade de informação que eu consegui transmitir para vocês? Imagine se a gente tivesse um encontro semanal ao vivo. Isso mesmo, a gente vai ter aulas semanais ao vivo dentro da plataforma Estrategista Solar. A ideia é trazer todos os temas relacionados à energia solar. Instalação, vendas, projetos, novidades do setor, equipamentos novos, produtos novos, vamos falar de bateria, vamos falar de off-grid, vamos falar de dimensionamento, vamos falar de fatura de energia elétrica de todas as concessionárias que existem no Brasil. A gente vai abraçar todos os temas relacionados à energia solar dentro dessa plataforma de conhecimento que é o Estrategista Solar. Então vamos dar uma olhadinha como é por dentro do negócio. Bom, pessoal, a gente está aqui dentro da plataforma Estrategista Solar. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona, como é que são distribuídos esses módulos e como você faz para acessar. Quem já está familiarizado aí com o Hotmart, tranquilo. Quem ainda não está, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Então, a gente tem essa divisão aqui, tá? Agora eu estou do outro lado da tela, né? Não estranhe. Então, a gente explica para vocês como funciona o Estrategista Solar, como funciona o método. Já colocamos aqui, inclusive, o link da comunidade exclusiva no Facebook, que vocês vão ter acesso para tirar dúvidas, para a gente conversar. Já vou mostrar a comunidade para vocês também. Então, leiam isso aqui, né? Tem a nossa equipe, tem todas as aulas que já estão disponíveis e os módulos. Então, a gente tem, como eu já havia comentado, mais de 20 horas de módulos de aula falando sobre energia solar. Para vocês verem como é que é uma dessas aulas por dentro, vamos escolher uma qualquer aqui. Vou falar essa aqui falando de equipamentos de proteção. A gente está falando de EPI, EPC. Então, olha lá. Infraestrutura elétrica. Todas as aulas, pessoal, são em HD, tá? Então, você tem a opção de assistir ela em Full HD, na verdade. Então, uma resolução boa para assistir até numa tela grande.
sem problema nenhum. Vamos ver uma outra aula aqui rapidamente, a última aula aqui, aula de comissionamento, aula de número 16, mesmo esquema, qualidade de reprodução altíssima, tá? Todas as aulas têm essa mesma qualidade. Você tem a opção, inclusive, de assistir em velocidades separadas aqui, né? Velocidades mais rápidas, se você acha que eu falo muito devagar, até uma velocidade um pouco mais lenta, se você acha que eu estou falando rápido demais. E o mais importante é que você consegue assistir e reassistir essas aulas quantas vezes forem necessárias, tá? Você pode pausar, não entendeu, volta, assiste de novo. A gente tem a descrição rapidamente aqui, né? Cada aula é descrita para você ter uma ideia do que ela trata, para você já saber antes de clicar. E aqui, nesse cantinho aqui, vão entrar todas as aulas ao vivo. Então, as aulas que vão entrar semanalmente ao vivo, elas também vão ficar salvas para que você possa acessar a qualquer momento, tá? Não é perdi a aula ao vivo, perdi a informação. De jeito nenhum. Vai ficar salvo aqui para você poder acessar. Vamos dar uma olhadinha na comunidade? Peguei até alguns posts mais antigos aqui. Dentro da comunidade eu aviso quando tem aula nova, tá? Eu aviso que tem aula liberada no Hotmart, a gente vai avisar os horários que as aulas serão liberadas ao vivo, a gente vai tentar fazer sempre no mesmo dia, na mesma hora, até para que a gente crie um costume, né? Para que fique mais fácil para vocês. E a gente responde dúvidas aqui, olha que interessante. Então, o Valdemilson postou aqui uma dúvida em relação a essa telha. Eu já postei aqui na sequência a resposta de como ficaria adequado, qual que era o perfil mais adequado, com foto, com fabricante. Como eu falei, não tem segredo. Dentro da comunidade Estrategista Solar, a gente fala de preço, fala de custo, fala de planilha, o que vocês acharem interessante. Eu também coloco algumas dúvidas aqui para testar o conhecimento do pessoal. Eu acho bem interessante, é uma maneira de ver que vocês realmente estão assistindo a aula e estão se dedicando. Então, a gente faz esse acompanhamento aqui também, tá? Então, vocês vão ter acesso à comunidade exclusiva do Estrategista Solar. Fechado? E, por último, né, mas não menos importante, é importante ressaltar isso aqui, pessoal. A garantia, tem gente que acaba esquecendo, né? Vocês podem acessar, né? E vocês têm uma garantia de 7 dias. Então, não gostei, Danilo? Como é que faz para recuperar? Não, você pode pedir o ressarcimento. Mas eu garanto para vocês que assistindo às aulas, participando, a gente vai conseguir atingir os seus objetivos aqui. Tá? A gente não é mais um curso, né? Como eu falei para vocês, é uma plataforma de conhecimento, né? A verdadeira habilidade que a gente vai trazer para vocês que vem do compartilhamento de experiência. Isso aí a gente só consegue conquistar a experiência com anos de prática. Não existe atalho, não tem outro caminho. Então, para se tornar um estrategista solar, o caminho é participar da comunidade, participar da nossa plataforma de conhecimento. Então, aqui, ressaltando mais uma vez, uma aula ao vivo por semana. Isso aqui é o nosso maior diferencial, tá, pessoal? Isso aqui você não encontra por aí. Mais fácil, né? Você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes você quiser. Já falei para quem é o método, né? Vocês já sabem para quem que é esse método. Basta clicar aqui que você já vai ser direcionado para a parte de matrícula e você pode começar agora. Lembrando que você já tem, acabei de mostrar para vocês, mais de 20 horas de conteúdo sobre instalação. E por apenas 12 vezes de R$ 49,90 por mês, você tem acesso à comunidade, uma das melhores comunidades de energia solar do Brasil. Beleza, pessoal? Só clicar aqui em garantir minha vaga, você já vai ser direcionado aqui para a parte de pagamento, colocou seus dados aí, você já vai ter o acesso liberado aqui para o Hotmart. E aí você já vai ter acesso a mais de 20 horas de aula que vão te ensinar desde a parte de dimensionamento até a parte de instalação, tudo certinho, tudo bonitinho. E a partir daí, a gente vai começar com as aulas ao vivo, onde a gente vai tratar de todos os assuntos relacionados à energia solar. Então, vendas, vamos tratar de projeto, vamos tratar de dimensionamento e, óbvio, que a gente vai continuar tratando de instalação. E eu acho que uma das melhores coisas que o pessoal pede muito para nós é que a gente traga assuntos relacionados a equipamentos. Então, equipamentos novos, o que está sendo lançado no mercado, o mercado de energia solar como um todo, ele vai ser avaliado aqui dentro dessa plataforma, beleza? Bom, pessoal, vocês acabaram de ver como a gente organizou esse método, o curso que já está presente lá dentro da plataforma Estrategista Solar e como a gente vai fazer as aulas ao vivo de maneira semanal para vocês. Então tem aula para o resto da vida dentro do Estrategista Solar. E muitos de vocês às vezes se perguntam, mas será que uma aula online, um curso EAD à distância, vai funcionar? Pessoal, eu garanto para vocês que sim. Eu já vou mostrar daqui a pouco alguns resultados de pessoas que já fizeram essa primeira etapa, esse primeiro curso que nós lançamos, que era o curso só para instaladores. Agora a gente está expandindo isso para uma comunidade de conhecimento. Mas por que funciona? Porque você vai conseguir, além de ter acesso às aulas
que já estão gravadas e mais as aulas semanais que nós vamos lançar, você vai ter acesso a uma comunidade de conhecimento em energia solar. E você vai ter o estrategista solar como seu porto seguro para tirar suas dúvidas, para te ajudar na hora que as dúvidas chegarem até você. Na hora que você estiver apertado, aqui vai ser o seu ponto onde você vai voltar como uma referência. Nós vamos ser a referência para te ajudar nos momentos que você tiver dificuldade. E isso comprovadamente vai fazer com que você tenha esses resultados, com que os resultados venham para você. Uma outra pergunta que o pessoal acaba se fazendo e que eu acho até bem esquisito, mas tem gente que se pergunta mas Danilo, e o custo dessa comunidade para mim, cara? Vai custar aí perto de R$49 por mês. Será que eu consigo pagar isso? Pessoal, eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui eu vou comprovar para vocês que vale sim muito a pena você fazer esse investimento. O primeiro exemplo é o seguinte, eu tive um aluno há pouquíssimo tempo atrás que estava fazendo um dimensionamento incorreto de um sistema que ele ia instalar em uma torre de telecomunicações. Ele tinha um consumo muito baixinho, uma antena que consumia muito pouca energia e, para vocês terem uma ideia, um módulo fotovoltaico de 200 watts já conseguiria alimentar a potência, a energia que ele precisava para aquela antena. E ele estava já comprando, já estava com o módulo fotovoltaico no carrinho de compras, um módulo de mais de 400 watts, ele estava comprando um módulo de 450 watts. Ou seja, ele estava gastando mais de R$700 a mais para fazer algo que um módulo de 200 watts faria para ele. Então a gente corrigiu esse dimensionamento, ele economizou R$700 em uma antena. Para vocês terem uma ideia, esse cara que trabalha com internet para áreas remotas, ele tem mais de 10 antenas instaladas em toda a região que ele atende. Então olha a economia que ele teve por um erro, uma falha de dimensionamento. A gente foi lá, corrigiu essa falha, ele conseguiu colocar no bolso dele no mínimo R$7.000. Isso aí paga, sei lá, mais de 10 anos de estrategista solar para ele. Um outro exemplo bem comum, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou voltar e vou insistir nele. Pessoal, uma falha que você fizer de aperto em um disjuntor, em uma instalação que você fez um pouco mais longe de onde você está, se você tiver um problema naquele disjuntor e ele vir a queimar, você deu garantia para o seu cliente. Você precisa ir até lá, fazer a troca desse disjuntor, depois voltar para a sua base. Você gastou combustível, gastou pedágio, gastou o seu tempo, tá? Você tem que precificar quanto custa o seu tempo também, quanto vale o seu tempo. Você gastou alimentação, gastou combustível, como eu já falei, gastou mais a peça que você vai ter que trocar sem custos, porque afinal de contas você quer manter o seu cliente. Pronto, lá se foram mais ou menos uns R$200 para ir, 200 para voltar, mais o disjuntor que custou R$50, mais o que você gastou com comida, pronto, R$500, por conta de um problema que você fez que você poderia ter evitado se tivesse usado uma dica que eu dou em aulas gratuitas. Imagine você ter acesso a uma plataforma de conhecimento onde toda semana nós estamos trazendo dicas novas, fornecedores novos, equipamentos novos. Então, pessoal, esse custo do curso, da metodologia e da plataforma de conhecimento estrategista solar, ele vai se pagar, às vezes, na primeira aula. Às vezes é uma aula que você assiste, às vezes é uma dica que você pesca em uma das aulas e já está tudo pago. O resto, todas as informações que você vai ter, é lucro, é dinheiro no seu bolso. Então, realmente, dinheiro não é uma desculpa. Algumas pessoas também falam, não, mas eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ver o vídeo, não tenho tempo de anotar. Pessoal, o tempo a gente encontra, o tempo a gente arruma. Se é algo do seu interesse, algo que vai mudar a sua vida, 1 hora por semana, 1h30, 2 horas por semana, você precisa dedicar para se alimentar aqui, ó, alimentar sua cabeça, alimentar sua mente. Você precisa de um tempo para si, para poder investir na sua carreira e investir em você. E esse momento você tem que conseguir encontrar dentro da sua rotina. Uma coisa muito interessante do estrategista solar é que por mais que você não consiga assistir a aula ao vivo, não tem problema. A aula fica gravada e você fica com esse acesso enquanto você quiser. Você vai conseguir acessar a qualquer momento do celular. Então, horário de almoço, se tem 1 hora, 1h30 de aula, você destine ali meia hora do seu horário de almoço para conseguir assistir, ou final da tarde, ou final de semana. Normalmente a gente quer pegar o final de semana e ficar o final de semana inteiro descansando. Eu sei que a nossa rotina é pesada, também sou assim, mas por que a gente não pega meia hora, 40 minutos antes do almoço ali no sábado, ou sábado à tarde, que a gente não costuma fazer nada, costuma jogar o sábado embora, usa para estudar, usa para investir em você, investir no seu futuro, beleza? Então, também não é desculpa.
Muita gente também fica pensando, mas cara, eu não consigo, eu não sei nada sobre energia solar. Pessoal, a ideia do método estrategista solar é funcionar para quem já tem uma boa base, para quem já tem uma boa noção, mas também a gente pensou nas pessoas que não têm nenhuma base. O curso instalador solar que já está lá, ele serve para você que não sabe nada de energia solar. A gente começa do zero. E outras aulas que vão ser implementadas ainda na plataforma vão falar de eletricidade básica também. Isso aí está até fora daquelas aulas semanais. A gente vai falar sobre eletricidade básica voltada para a energia solar, que é algo que, sinceramente, eu nunca vi em nenhum outro curso, nenhuma outra metodologia. Uma outra queixa que também chega demais para mim é: Danilo, eu já fiz um curso online, inclusive fiz curso até presencial, fiz curso no Senai de instalador, mas cara, eu não estou conseguindo decolar, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo fazer. Bom, eu fiz um treinamento inteiro só mostrando como que você pode sair lá do zero e fazer a sua primeira instalação. Mostrei o que você precisa, mostrei as maneiras que você tem para buscar no mercado de energia solar para conseguir levantar da cadeira e conseguir fazer a sua primeira obra, desencantar, né? Começar de uma vez por todas e daí depois não parar mais. Isso tudo numa aula gratuita. Volto a dizer, imagine se você tiver um encontro semanal comigo, ao vivo, poder tirar essas dúvidas, poder ter acesso. Eu já tiro dúvidas de graça no Instagram já há bastante tempo, vou continuar fazendo isso todos os dias. Mas pessoal, quem estiver dentro da nossa comunidade, dentro da nossa plataforma, vai receber, obviamente, um atendimento muito melhor, muito mais personalizado. A gente vai ter mais tempo para conversar e mais tempo para tratar o seu problema de maneira exclusiva. Então, dentro da plataforma Estrategista Solar, a gente vai tratar também disso. Você que está já patinando no mercado de energia solar, mas não consegue decolar. Então, a gente pensou também em você na hora de preparar esses conteúdos. Uma coisa que eu volto a afirmar, a gente não está fazendo aqui um curso em que eu estou falando, batendo em cima só de teoria. Não, são muitos anos de experiência que eu estou trazendo e compartilhando para vocês vocês possam acertar onde eu errei. E além disso, eu trago para vocês todo o nosso dia a dia, todas as nossas experiências, todas as obras que eu ainda participo. Isso é um diferencial muito grande também, pessoal. Muita gente que faz curso, eu já falei aqui dos instaladores de palco, mas esse é o nome mais apropriado. O cara é um instalador de palco. Já faz muito tempo que ele não instala nada. Ou se ele instalou, foi 2, 3 obras. A gente está falando aqui de mais de 300 obras fotovoltaicas que eu participei diretamente. Então isso, pessoal, é uma experiência muito rica. E eu já lancei o desafio aqui. O desafio vocês é encontrar outro instrutor no YouTube, outra pessoa que esteja disponível para compartilhar suas experiências dessa maneira, que tenha o mesmo número de obras que eu tenho. É praticamente impossível. Eu não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, mostrem para mim. Eu não encontrei. O estrategista solar, no fim das contas, ele vai funcionar também como uma escola de negócios em energia solar fotovoltaica. E eu gostaria de mostrar agora para vocês os depoimentos de algumas pessoas que fizeram já o primeiro curso que nós lançamos, que era o curso só para instaladores, para vocês poderem verificar até nas palavras de outras pessoas e não só nas minhas, como é que foi a experiência deles, como eles encararam, como eles entraram no curso Estrategista Solar e o que isso influenciou no restante da vida profissional deles. Então vamos dar uma olhadinha nesses depoimentos. Meu nome é Fábio Albuquerque dos Santos, eu nasci em Manaus, mas a crise me levou a viajar para outro lugar, que eu parei no município de Itacoatiara. E aqui eu tive uma oportunidade de ingressar em uma outra área, a área que eu gosto, que eu sempre gostei. Na verdade, eu estudo essa área já desde 2013, né? Mas aí eu nunca tive uma oportunidade por conta que sempre o Brasil vive em crise, né? Essa situação. E aí eu venho estudando com o tempo, né? Desde 2013, eu procurei ingressar online, procurar mais conhecimento para nunca ficar para trás, entendeu? Quando surgiu uma oportunidade, eu tá dentro. Eu já tinha na minha cabeça estudar energia solar, mas eu não tinha entendeu? E aí eu esperei chegar o momento certo. E aí a primeira oportunidade que veio a grana, né? Eu procurei loucamente logo para tentar me organizar e aprender. E aí eu comecei a aprender e comecei a passar para meus clientes. É uma aula remota, né? Mas eu costumo dizer que o aluno que ele é esforçado, para ele nada é remoto. Ele mesmo vai adquirindo conhecimento dele, a curiosidade que ele tem, né? Então, um bom profissional, ele não espera pelos outros, ele corre atrás. Professor, eu sempre gostei de procurar aprender desde o baixo.
desde o zero, né? Porque eu acredito que a gente começando desde o zero, desde da estrutura, desde a teoria e assim sucessivamente, eu acredito que seja bem mais proveitoso para quem ama a área de verdade. E eu sou o tipo de cara assim, professor. Eu comecei a fazer meus trabalhos de elétrica sempre divulgando, sempre gostei de divulgar, eu sempre inventei estratégias para chamar o cliente. E aí o cliente ele simplesmente ele usou a on-grid, né? E aí eu não tenho muita intimidade com ele, eu cheguei com ele e perguntei se ele tá gostando da energia. Ele falou, cara, eu não vi nenhum problema na energia solar. Ela tá me ajudando muito, até porque eu já estou com 1 ano com ela e ela me teve muitos retornos que eu gastava de graça, pagando para essa distribuidora de energia. E no início, a gente vamos gastar por conta que é um investimento, né? Tudo que é investimento requer algum sacrifício, né? Exato. E aí, mas esse sacrifício, o legal disso, que esse sacrifício requer um retorno para nós. Isso mesmo. Eu sou o Dione, eu sou aqui de Maringá, Paraná. Eu atualmente estou trabalhando eu sou gesseiro, né? Eu trabalho na área de gesso. Antes de fazer tipo estrategista solar, que eu já queria fazer, né? Bem antes, bem lá de trás, quando o tio da minha esposa fez um curso presencial, só que ele falou que o curso que eu fiz aqui pela Bravo, aqui até pelo online aqui, ele falou que é bem mais completo do que o que ele fez. Legal. Entendeu? E até com ele que eu fui lá ajudar ele, fazer umas obras, que ele já trabalha nessa área, né? Já fiz umas obras com ele, já ajudei ele. E com o que eu aprendi aqui na Bravo, eu ensinei ele lá na prática também, que era aqui no curso a gente aprende a prática, né? Mas é aqui no computador, mas lá não. O que eu aprendi aqui na prática no computador é realmente na prática lá em cima mesmo. Que eu fiz o primeiro sistema que eu fiz fotovoltaico deixa eu ver, foi aqui em Maringá que eu fiz com ele. E Maringá. nós instalamos lá, foi 16 painéis, fez no dia, né? Pô, legal. Um dia de obra, rapidinho. Instalamos Aplicando no as dia. técnicas. E eu ensinando para ele como que é, porque tinha aquele furo oblongo ali do suporte lá, que coloca lá em cima, né? E ele não ajustava certinho para ele deitar certinho, né? Eu falei, não, é assim, ó, faz assim, ó. Oxi. Ele assim, eu falei, faz assim, ué, eu aprendi no curso assim, então vamos fazer assim. Legal, cara, legal. Nossa, Eu não muito sabia, legal. não. Eu falei, então, agora você tá sabendo, vai fazer certinho agora. Eu fiz com ele, a primeira obra que eu fiz com ele foi aqui em Maringá, esses de 16 painéis. Aí nós fomos lá em Diamante do Norte, fizemos lá também 24 painéis, também fizemos no dia. Aí também fiz aqui em Mandaguaçu com ele aqui também, que Mandaguaçu foi mais, que foi 48. Nós fizemos tudinho no dia, né? E no outro dia, aí nós fomos lá só ligar os fios e colocar para funcionar. E quando eu comecei a fazer o curso, isso foi o ano passado que fiz o curso, né? Comecei a fazer o curso, aí tem um outro amigo meu que está trabalhando nessa área, ele é vendedor. Eu já até indiquei 2 clientes para ele, ganhei mais de 5 mil só de comissão, só de indicar, entendeu? Para ele, indiquei para ele lá e eu tô indo para esse ramo. Eu trabalho por conta, sabe? Eu trabalho por conta, trabalho para ninguém, trabalho para mim mesmo. Exato. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou perder meu dia aqui vendo você trabalhar, cara, instalando os negócios lá. Aí ele vai, então você vai me ajudar? Eu falei, ajudo. Legal. Ajudo sim, não vou nem cobrar nada. Eu ajudei ele lá a fazer lá os negócios, colocar lá os perfis lá em cima, ajudei ele a fixar os painéis, tripei lá os cabos para ele para depois ligar lá para mandar energia para baixo. Só que lá já estava tudo no jeito, né? Tudo no jeito, porque o cara já queria fazer essa instalação mesmo, né? Aí eu acho que ficou mais fácil. Foi só descer os cabos para baixo, ficou bem mais fácil na string, no conversor. Não tem segredo isso aí. Estrategista solar, depois que a gente faz o curso, não tem mais segredo, né? Aprende tudo. No curso mostra tudo. Eu pensava que, não é assim, não. Aí depois eu fui na prática, é tudo do jeito que ensina, né? Tem um cliente meu aqui que ele não fechou comigo, porque ele não sabia que eu estava... Foi lá quando eu comecei a fazer o curso. Aí ele tem umas 4 casas, 5 casas. Ele colocou tudo painel, cara. Ele colocou tudo individual, sabe?
Uhum. Ué, por que você não falou pra mim, Rafael, que você ia fazer isso? Eu não sabia que você tava mexendo com isso. Falei, agora eu tô mexendo com isso, cara. Aí, mas agora ele tá fazendo mais uns 12 ou 13 apartamentos, depois eu vou fazer mais um monte ali de apartamento ali. Já conversei com ele já, que eu vou pegar aqui lá para eu fazer. Vamos para cima aí. Olá pessoal, me chamo Fábio Alberto, sou daqui de Belém do Pará. Quero falar a você a respeito de energia solar. Acabei conhecendo o produto através de um amigo. Tive a oportunidade de fazer o meu curso com a Bravo Energia. E com Danilo e toda a sua equipe, encontrei o suporte técnico necessário. E hoje já tenho alguns orçamentos na mão de alguns clientes. E o meu primeiro projeto está prestes a ser iniciado. E você que está em busca de um curso e quer saber a respeito de um assunto, vem para a Bravo Energia e vem abrir o teu conhecimento, começar a ganhar dinheiro com energia solar. E você, vem para a Bravo Energia e venha ser abençoado. Pessoal, vocês acabaram de ver aí os depoimentos de quem já passou pela experiência de estar se tornando um estrategista solar. E se você acha que é a hora de você também dar esse passo, se tornar, virar um estrategista solar, começar a fazer parte desse mercado que cresce aí quase 300% ao ano, e acha que já está na hora de você começar a fazer também de 5 a 15 mil reais por mês, então não espere mais, clica aí no link abaixo, se inscreve e começa a fazer parte hoje da comunidade Estrategista Solar. Você vai ter acesso a todas as aulas que a gente já mostrou aqui e mais todas as aulas semanais ao vivo que vão acontecer daqui para frente. Não tem limite o nível de conhecimento que a gente vai trazer para vocês dentro de energia solar. Se você acha que essa é a hora de dar esse passo, de se tornar um estrategista solar, para você melhorar a sua carreira, você que quer conseguir um emprego na área de energia solar, você que quer empreender ou que já empreende na área de energia solar, mas está esbarrando aí com falta de conhecimento, não está conseguindo fechar tantos negócios, está com dúvidas na área de vendas, na área de instalação, na área de projetos, também para você que é projetista e quer entender um pouco melhor sobre como funciona. Dentro da plataforma Estrategista Solar, a gente não esconde nada, a gente abre o jogo mesmo, a gente mostra como foi nesse treinamento que eu já acabei de mostrar para vocês, a gente explicita o custo de tudo, a gente fala de fornecedores, a gente fala como você vai conseguir fazer com que a sua empresa cresça mais, com que a sua carreira decole dentro da energia solar. Por quê? Nós sabemos o tipo de profissional que o mercado procura, nós sabemos o tipo de empresa que os profissionais procuram, então a gente quer fazer esse ajuste, a gente quer trazer para vocês as melhores e as informações mais privilegiadas do setor de energia solar. Tudo isso dentro de uma plataforma só, com custo baixo. Então não espere mais, vale a pena mesmo você começar e além de tudo você tem 7 dias grátis para testar. Você tem 7 dias de garantia, caso você não goste do conteúdo, seu dinheiro vai ser devolvido sem problema nenhum. Então é muito segura, uma plataforma que a gente já utiliza há alguns anos, eu acho que muitos de vocês já conhecem inclusive a plataforma que eu acabei de apresentar aqui, e ela é muito segura em relação a esse ressarcimento. Então fiquem muito tranquilos com isso e só se inscrevam, vocês não vão se arrepender. Pessoal, gostaria de agradecer cada um de vocês que me acompanhou, que acompanhou esse treinamento, e gostaria de dizer que eu estou ansioso para transformar cada um de vocês em verdadeiros estrategistas na área de energia solar. Então, conto com vocês, espero vocês dentro da comunidade e um abraço para todo mundo.